Uou! Seja bem-vindo a mais um Foncast, o podcast aqui do Estúdio Fontaz. Estou muito feliz porque a cada episódio que a gente passa, a gente recebe convidados mais legais, histórias mais incríveis e muita coisa boa para compartilhar com vocês. Foncast é o nosso podcast do Fontaz Studio, que fica aqui em Americana. Se você não conhece, joga no Google, coloca lá Fontaz Studio, vem conhecer. Tem muita coisa boa acontecendo aqui, tá bom? Entra no site, que deve estar aparecendo aqui embaixo já. Olha só, pronto. Entra no nosso Instagram, Fontaz Studio, e vem conhecer e vem conferir, porque tem muita coisa legal acontecendo. Se você quer gravar um podcast aqui com a gente, se você quer fazer uma reunião de condomínio, uma reunião para fazer uma live com os seus amigos, os seus colegas, se você tem uma banda, se você canta, se você quer ensaiar, se você quer aprender música, cada vez a gente está mais completo e trazendo para a Americana o que tem de melhor nesse conceito super inovador de combinar várias coisas e várias artes aí ligadas à música, ao som e à voz. Não falei de voz à toa, porque hoje a gente tem um convidado muitíssimo especial. Tô fingindo que eu tô plena, tô fingindo que tá tudo bem, tô fingindo que tá normal, mas falar em frente ao microfone diante de alguém que tão bem fala durante muitos anos, e aí a gente vai saber muito mais sobre cada capítulo dessas histórias, é uma responsabilidade grande. Recebemos ele aqui, que é um amante da cidade americana. Fiquei encantado com o carinho. A gente sempre fala que aqui no Fontaz e aqui no Foncast a gente quer sempre prestigiar as pessoas da cidade, né? Sejam eles artistas que estão começando, artistas que já passaram, tão famosos, estão voltando, artistas que estão famosos, enfim. Você que tá começando também, enfim, todos os artistas aqui da nossa cidade, a ideia é ser uma vitrine para esse pessoal e dar protagonismo pra galera daqui, porque tem muita gente boa e americana, e esse meu convidado de hoje é mais do que prova sobre isso, né? Ele que já passou pela Rádio Clube daqui de Americana, já passou pela Rádio Brasil de Campinas, Rádio Gazeta, Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes, Rede Globo e a Sport TV. Muita história, muita coisa pra contar. E de história ele é bom, viu? Rapidinho que a gente bateu um papo aqui, tem muita história legal. Bom, vocês que manjam de futebol aí já devem estar sentindo e imaginando de quem que eu tô falando, né? Falei americano, falei que é um locutor famosíssimo, conhecido e super renomado. J. Júnior! Muito bom! É J. Júnior, é Jotinha. Como pra onde que a gente vai? Fique à vontade, fique à vontade. Eu sei que o Brasil tem um carinho enorme por você. Eu tô com uma baita responsabilidade na mão. Até falei, deixa eu ver, será que eu tô falando certo aqui, Jotinha? Será que tá tudo certo aqui? Como estamos? Nota 100. Ai, meu Deus. E quem sou eu para julgar? Você vai me dizer quem é você. Os números dizem, a história diz. Você é ótimo, Bruno. Que legal receber você aqui. Principalmente, não só pela sua história, porque eu acho que quando a gente conhece um ídolo, um artista, a gente tem sempre essa figura endeusada dele e tal, mas é legal ver essa conversa de bastidor, o quanto você é uma pessoa incrível. Poxa, obrigado. Super... Tô muito feliz de conhecer, de verdade. Muito obrigado, Bruno. Eu que estou feliz, né, pelo convite que me foi feito pela Fontaz e de pronto, né, até porque além da qualidade aqui do Estúdio Fontaz, da qualidade da equipe que aqui trabalha, está na minha cidade, está em Americana, né? E de pronto, claro, aceitei, estou aqui realmente muito feliz, estava ansioso até começar aqui o nosso podcast e fico inteiramente à sua disposição, obrigado pelas palavras, viu? E estamos aí, histórias a gente tem muitas, né? Algumas a gente lembra, outras a gente faz questão de esquecer. Meu Deus, não vamos tocar nelas. Não, mas não é assim. Eu tô brincando até porque história é sempre história, né? Você pode até, às vezes, omitir alguns nomes e tal, porque, claro, você poderia se comprometer e comprometer essas pessoas nomeadas, né? Mas não, as nossas histórias, né, de locutor esportivo, comentarista, repórter, e as viagens que a gente faz, né? São histórias gostosas, né? São histórias limpas, né? Não tem nada assim que possa
E quando a gente está viajando, quando nós estamos viajando, né, nós profissionais, não tem prefixo, né? Não tem prefixo, porque aí você está com um amigo do prefixo X, com um amigo do prefixo Y, vamos jantar ali? Vamos jantar, vamos almoçar. Isso que é gostoso, né? Isso que vai cada vez mais reforçando, né, os laços de amizade, né, de respeito, né? Então, histórias maravilhosas. Sinceramente, não teria, assim, algo que não posso contar, não vou contar. Não, absolutamente. A não ser os perrengues que a gente, de vez em quando, passa nos estádios, né? Por conta de alguns torcedores que não se controlam, né? Mas isso infelizmente, acontece e vai continuar acontecendo. Infelizmente, né? Porque o pessoal deveria ter aprendido, né? Que quem está lá trabalhando, assim como os jogadores, os treinadores, preparadores físicos, né, estão trabalhando. Claro. Também os profissionais da imprensa, né? Mas a gente releva, né? Porque o futebol, ele desequilibra algumas pessoas, é a paixão, né? É aquela coisa que a gente avalia, entende, né? Mas quando é com você fica meio, opa, é comigo o negócio? Enquanto é com os outros, a gente só lamenta, né? Quando é com a gente, bate um pouquinho de medo, né? Porque sabe como é que é? Às vezes as pessoas não têm limites, né? Mas comigo não, eu nunca fui agredido, absolutamente. Verbalmente sim, porque aí eu desabafo. É o calor da emoção. Calor da emoção e tal, mas fisicamente, estou aí há muito tempo, nunca sofri uma agressão no estádio, absolutamente. É engraçado porque assim, quando tem aquela conversa de domingo durante o jogo e o pessoal tá em casa se xingando, tá todo mundo ali, sim, não dói, não sei o que. Agora quando você tá no estádio, no meio da torcida, e você ouviu alguém te xingando, o negócio fica grande. Porque aí tem o problema do grupo, da massa, né? Porque um torcedor, se ele se revolta com um comunicador, seja quem for, narrador, comentarista, repórter, quando ele se revolta, né, porque o time dele está perdendo e tal, ele acaba agregando, né, outros torcedores do time dele, porque normalmente ficam juntos, sim, para aquela ira, né? Para aquele, sabe? Não, é isso mesmo. Aí todo mundo fica corajoso junto. O cara que não está sabendo de nada fala, é isso mesmo, aquele cara é isso, aquele cara é aquilo. Gritou o gol do adversário, né? Ele já fala, tá torcendo pro time do lado. Eu já fui advertido, assim, várias vezes, não só eu, companheiros, colegas, né, narradores, por você gritar o gol do adversário. Você entendeu? Que é o seu trabalho. Vai fazer o quê? Não vai lá. Exato. O cara chuta, bate o gol, fala, beleza, acabou de acontecer um gol ali, legal. E isso... Mas a gente, é o que disse agora há pouco, a gente releva, né? Porque é paixão. Futebol é paixão. E realmente quem se envolve integralmente nessa paixão, né? Que são os torcedores realmente que sofrem, né? Que sacrificam, às vezes, até a família. Falar, agora briga com a esposa, fica de mal. Esse pessoal, infelizmente eu digo para quem sofre os efeitos, né? Sim. No caso, a família, os amigos e tal, né? Mas é compreensível. Não é agradável, mas é compreensível. É compreensível. A paixão mexe com a cabeça de todo mundo, né? Qualquer esfera da paixão deixa todo mundo doido. Qualquer esfera, não é verdade? É isso. Você colocou bem. Estamos falando do futebol, mas a paixão desequilibra, né? Todo mundo. Desequilibra. Uns mais, outros menos, mas que dá uma bagunçada. Dá uma mexida boa. Mas aí eu quero saber o seguinte, Jota. Como que tudo isso começa? Eu sempre gosto de partir desse princípio, porque acho que muita coisa que a gente acompanha, depois que a gente vê a figura da pessoa na televisão e tal, você fala, mas de onde que saiu isso? Como que começou? Eu quero ouvir de você. Sim. Como que começou essa parte? Porque assim, você vem de um tempo que não é o encanto pela TV, não é só o encanto pelo futebol, mas tem a coisa do rádio, que também é uma paixão. Sim, também é uma paixão nacional, enfim. Sem dúvida. Mesmo com o tempo passando, televisão não acabou com o rádio, podcast acabou ajudando a questão desse tipo de conversa, e o rádio fortaleceu ainda mais. Sim. Então, assim, como que começa essa coisa aí? O que veio primeiro? É o futebol? É a locução? Por onde que veio primeiro? Eu tinha isso contado pelos meus pais, né? Saudosos. E eu tenho uma vaga lembrança de quando eles contavam, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, a gente morava num sítio, aqui mesmo em Americana, que hoje é um bairro populoso aqui da cidade.
cidade foi se alastrando, né? E o sítio virou realmente um loteamento e hoje temos lá... Bom, a gente morava num sítio. Para quem é de Americana, vai localizar facilmente. Avenida Pascoal Ardito, né? Ali era o sítio do meu avô Antônio, pai do meu pai. E eu praticamente saía só para ir para a escola e tal, eu estudava no Colégio Dom Bosco e voltava para o sítio, e ali era a minha vidinha, né? E um dia, eles contavam, o meu pai estava no rádio e estava dando aquele giro no dial ali, né? Dando giro. E aí ele passou por uma narração de futebol. E eu estava ali perto, falei, ô papai, peraí, põe aí que eu quero ouvir. Você novinho. Me chamou a atenção, 10, 11 anos eles me disseram. Aí ele voltou, é aqui. Estava tendo uma narração de um jogo de futebol. Na época o rádio só fazia narração de futebol mesmo, né? Basquete, vôlei e tal, vieram muito depois, claro. E aquilo me chamou muita atenção, segundo eles. E a partir dali, Bruno, eu pedia para que eles sintonizassem uma emissora que tivesse narração de futebol, que eu queria ouvir. Eu sentava ali do lado do rádio, na época aqueles rádios gigantescos, né? Rádios de museu mesmo, claro, era o que tinha na época, e eu ficava ouvindo. Então, na verdade, eu não sei... Eu posso dizer que o que me chamou mais atenção e que despertou em mim foi ouvir a narração, claro. Né? E o futebol, até então, eu não tinha contato com futebol. Nunca tinha ido a um campo de futebol para ver. Mesmo aqui em Americana? Mesmo aqui, porque eu morava lá no sítio, meu pai não gostava de futebol. Ah, tá. Senão ele me levaria, né? Então eu teria, sim, contato, né? Para ver um jogo de futebol, né? Ali no bairro São Manuel, no bairro São Vitor, ali perto da Pascoal Ardito, aonde é Pascoal Ardito. Então, eu acho que a narração, a velocidade, o ritmo do narrador e aquele som da torcida, né? Hoje a gente tem muito pouco nas transmissões de futebol, eu sinto falta. E naquele tempo, então, tinha muito ambiente, som ambiente da torcida. E aquilo preenchia a narração do locutor, né? E aquilo me chamou a atenção. E aí eu comecei a ouvir, comecei a me interessar por futebol, né? Aí o meu pai assinava na época, desculpem se eu vou citar errado, ou era Diário de São Paulo, ou Folha de São Paulo é agora, acho que era Diário de São Paulo. Tinha também o Diário da Noite, tinha a Gazeta Esportiva, que era, né, especializada nisso. Eu comecei a acompanhar pelos jornais os resultados, classificação, como é que estava o campeonato, comecei a me interessar por isso. E isso foi crescendo de uma tal maneira que eu fui me envolvendo, né, Bruno? Então começou assim, começou com, meu pai passando pelo dial, eu escutei um jogo de futebol, uma narração, e aí comecei, né? E aí os meus tios, alguns tios meus que gostavam de futebol, um era torcedor do Corinthians, outro era torcedor da Portuguesa, o outro torcia para o Santos e tal. Eles começaram, o garoto gosta e tal. E um dia me levaram para ver um jogo do Rio Branco, no antigo campo do Rio Branco, na Fernando Camargo, aqui no centro da cidade, que hoje não existe mais o campo, evidente. E ali eu vi, então, assisti ao primeiro jogo de futebol. E aí houve um casamento, né? Vendo a bola rolando, ao vivo, ali no campo mesmo, e ouvindo o rádio. Foi aí que acabou me despertando e me direcionando para uma pretensão de um dia trabalhar no rádio. Mas aí, nesse momento, tipo, meio que tudo se encontrou e aí você falou, quero isso para mim, quero ir para esse caminho. Isso, eu tinha 2 sonhos, na verdade, né? Quando garoto a gente sonha, como é gostoso sonhar, né? Sim, eu falo, e os jovens estão a vida toda, isso, a vida toda é bom sonhar, mas hoje a gente percebe que alguns não têm essa, sei lá, ou ainda tem, a gente naquela não época, descobre. quando você é mais novo, parece que tudo é mais possível, não é fácil. Sim. A gente põe mais ponte do que barreira, isso é bom. Claro, sem dúvida. E aí, então, eu comecei a botar na minha cabeça, primeiro que eu queria ser jogador de futebol. Eu quero jogar bola e tal, eu vou jogar bola e tal. Estava todo envolvido com o contexto, fazia sentido Totalmente, mesmo. né?
Já tinha ouvido pelo rádio a Copa de 58, já tinha ouvido a Copa de 62 no Chile pelo rádio. Então você vai somando, né? Vai agregando, vai fortalecendo. E então, tá. Aí, um dia meu pai me falou, peraí, mas você ouve tanto rádio e tal, você não gostaria de trabalhar em rádio e tal? Foi sabe assim, e eu falei... Os anjos da vida soprando aqui. Ele sopra, né? Opa. Eu falei, claro, boa, gostaria sim. E foi quando ele teve um contato com o então diretor da Rádio Clube de Americana, né? Tinha só uma rádio na cidade na época, né? Se daria uma chance, uma oportunidade. Era uma rádio esportiva? Como que era? Ela não. A rádio, né? Na época tinha um pouquinho de tudo, né? Programa sertanejo, tinha futebol, tinha um programa para os jovens, outro para os idosos, né? E então esse diretor da rádio disse o seguinte, não, vamos precisar sim, quando precisar eu chamo e tal, entendeu? E aí eu tive minha primeira oportunidade com 20 anos de idade, na Rádio Clube. Você ficou aí 10 anos amadurecendo esse sonho. E aí 10 anos depois eu comecei a trabalhar mesmo no rádio, né, de Americana. Ao mesmo tempo eu comecei também no jornal, comecei a escrever para o jornal através de um outro amigo. Você gosta de esporte, você está aí trabalhando na rádio. Logo depois que eu fui trabalhar na rádio, escreve para o jornal também, faz aí um comentário e tal, entendeu? A minha carreira, então, de jornalista começou aos 20 anos de idade. Caramba! E não foi uma pretensão escrever, também foi uma coisa que calhou. Você já estava nesse universo e as coisas só foi... eu descobri também que eu gostava muito de escrever. Aí que eu descobri, sabe? Até hoje eu gosto de escrever. Sabe, é uma coisa que você vai, mas você é locutor, você é narrador, né? Você deveria gostar mais de falar. Não, talvez eu até goste mais de falar do que escrever. Uhum. Mas eu não fico sem escrever. Tudo que eu vou anotar, quando eu fazia os estudos para os jogos, para transmitir e tal, não era computador, não. Isso era tudo escrevendo e tal. Interessante, né? Eu sempre gostei. E sempre me preocupei muito, né? Em escrever... com uma mínima margem de erro possível, né? É uma responsabilidade que agora o pessoal parece que não tem mais tanto, né? Um compromisso com a verdade. Não tem. Eu digo para os meus familiares lá que hoje é até muito mais fácil, né? Porque você não tem esse compromisso, até na internet mesmo, você pega aí os sites, né? Você vê cada erro crasso, né? De concordância, então, eu sempre e no jornal a gente precisava fazer isso, porque tinha o revisor. Mas acho que o grande problema hoje é essa urgência em ser o primeiro da notícia, né? E acho que atropela tudo em prol de ser o primeiro. Naquele tempo, não. Você tem o tempo da coisa acontecer e tem que esperar, e é isso, e todo mundo... Você lia o jornal, né? Eu até brincava, eu brinco às vezes... Você lia o jornal com as notícias de ontem, né? Sim. O jornal foi feito ontem, com as notícias de ontem. Então, foi assim, alguma coisa estava predestinada, ou sei lá, eu que busquei, meu pai me ajudou, depois o meu irmão, os meus irmãos, na verdade, me ajudaram muito também, né? E eu enveredei por esse caminho aí já faz tempo. Mas aí me fala uma coisa, como que foi esse... Porque aí você tentou ser jogador de futebol? Tentei. E aí, o que rolou aí? Você simplesmente falou, não, eu quero estar na locução mesmo ou não? Teve alguma coisa que... Aconteceu algo que eu jamais esperava que acontecesse. Por quê? Como eu tinha... meu pai tinha falado com o diretor da rádio para dar uma chance para mim, porque até então, sabe o que eu fazia? Meu pai comprou um daqueles gravadores, imagina na época, né, como é que era o gravador, né? Uhum. Aqueles gravadores de rolo desse tamanho, assim, um rolão desse lado, um rolão do outro e tal. E eu ia nos estádios, ficava num cantinho, sem que ninguém visse, e ficava narrando, fazia a minha narração ali. Para depois ouvir, para ver, será que tá bom, será que não tá legal, para ver como que saía. Na torcida você gravava? Isso, eu ficava num cantinho ali do estádio, ali do Flamengo, do Vasquinho, do Carioba e tal. Então eu já tinha, assim, alguma coisa de... E o diretor da rádio, um dia, meu pai levou a fita para ele, né? Imagina aquela fitona, ela nem sei onde ele reproduziu. E ele falou, não, o garoto tem jeito, leva jeito e tal, já precisa melhorar muita coisa, mas não sei o que dizer. Aí o que aconteceu? Nós tínhamos um clássico aqui na cidade, do futebol amador.
Vasco e Flamengo, olha só. E a Americana sempre teve, no amadorismo, no varziano, essa coisa de clubes com nomes do Rio de Janeiro. Tinha Vasco, tinha Flamengo. Isso que eu ia perguntar. Falei, mas Flamengo, Vasquinho, como que é isso? Tinha Canto do Rio, na época. Tinha América, né? América, Ameriquinha lá do Rio de Janeiro. Muito interessante isso. E os dois clubes tradicionais, Vasco e Flamengo. E disputavam um troféu Amadeu Elias, que era um empresário da cidade. E aí o que aconteceu? A rádio resolveu transmitir esse jogo. E na época eu atuava pelos aspirantes do Flamengo. Tá? Perfeito. Aí o que aconteceu na quarta ou quinta-feira, sei lá, o diretor liga pro meu pai e diz assim, ó, o garoto vai estrear domingo, hein, tal, não sei o quê, prepara ele aí, aquela coisa, né? Perfeito. Na sexta-feira, em todas as sextas-feiras, o treinador nosso do Flamengo, ele fazia aquilo que até hoje o pessoal faz aí, o coletivo apronto. É onde ele definia o time para jogar no domingo. Entendi. Mas como eu era aspirante e tal, eu não estava nem aí, né? E você sabe que ele me colocou no time titular, com a camisa 8. Ele falou, você vai jogar domingo com a camisa 8, meio de campo. Você ali já contando que ia ficar domingo tranquilo. Eu falei, mas peraí, não, eu ia narrar o jogo pela rádio, era um sonho meu também. Como era um sonho meu, no mesmo dia, eu tinha, ou jogava pelo Flamengo, primeira vez como titular do Flamenguinho, da Vila Galo, ou ia narrar o jogo. Aí quando chegou na sexta-feira à noite, eu falei, pai, eu tô numa sinuca aqui que não sei como é que eu vou sair dessa. Oh, mas o que é? Então, eu expliquei para ele, bonitinho e tal. Ele falou, mas você não quer narrar no rádio? Eu falei, eu quero, mas eu quero também jogar, é a minha chance de ser titular do time, sabe aquelas coisas? Eu com Nossa, mas que isso? 20 anos de idade, que escolha, que momento, e foi uma coincidência também que, né, cá entre nós, né? De martírio, tortura, de desafiante, né? E eu acabei escolhendo jogar futebol. Eu joguei. Eu falei, liga pro cara lá. Já tava crente aqui, ele escolheu. E foi tudo. Pode botar outro narrador aí e tal. Ele teve que buscar não sei aonde aí um outro narrador. Ficou de bico virado comigo por um bom tempo, né? Mas foi assim, cara, sabe? Eu escolhi ser jogador de futebol naquele dia. Que não virou, evidentemente, né? Por questões que aí são razões técnicas, uma série de coisas, né? Aí eu fui pelo rádio. Aí na semana seguinte você estava titular ou não? Como foi isso? Não tava. Aí você já falou, acho que é um sinal que eu... não tava. Foi, se eu não estou enganado, ele até me colocou como titular porque o titular estava machucado, uma coisa assim. E me deu a chance, né? Deu a chance. Vai esse aqui mesmo, entendeu? Vai lá e joga. E foi assim. Mas foi bom que você pôde viver esse lado também, né? Sim, nossa, foi uma emoção. Você vivenciou aquilo que hoje você fala e olha por fora, mas você sentiu essa energia lá dentro, né? Senti lá dentro, Foi muito espetacular aquela passagem, ao mesmo tempo preocupante, né? Que eu poderia não ter mais chance na rádio, né? Mas como a equipe de esportes da rádio não tinha mesmo um narrador, ele acabou apelando pro menino aqui, né? Pro garoto aqui, né? Camisa 8 não tá jogando, vamos ver o que rola lá. Não deu como camisa 8, então vem cá, pega o microfone e vai em frente. Mas aí nesse momento você tem uma história em São João da Boa Vista também. Sim. É nessa mesma época. Eu fiz faculdade de Direito lá em São João da Boa Vista. Tá. Na Fundação, hoje tem outro nome, né? Fundação São Joanense de Ensino. Eu fiz faculdade de Direito, me formei, tudo, né? Bacharel, não fiz o exame da ordem, mas sou um bacharel de Direito, né? Certo. E aí aconteceu o seguinte, que eu tinha também que escolher. Ou eu ia ser advogado mesmo, meu pai até tinha um escritório para eu fazer o estágio, tudo, né? Um conhecido advogado da cidade, muito bom. Ou então, rádio e jornal, você tem que escolher. De novo, o negócio de escolher tudo é recorrente na sua vida, nossa, caramba. Sempre, você tem que escolher, tem que fazer opção. E o que aconteceu? Eu comecei a fazer as duas coisas. Eu fiz o estágio, comecei a fazer o estágio no escritório de advocacia, e ao mesmo tempo eu ia lá na rádio, fazia o programa à tarde do esporte, escrevia para o jornal e tal. Mas eu cheguei à conclusão
ou alguém chegou por mim, né? Não sei, de que o negócio era mesmo comunicação, era rádio e jornal. E aí eu Mas aí fiquei... você seguiu uma rotina, tipo, segunda a sexta você tava no escritório, e aí sábado, domingo você... Até foi um ano apenas, né? Quando chegou no final do ano, eu falei pro meu pai, pai, não. E eu fui vendo as coisas também, os desdobramentos, né? De um escritório de advocacia, né? Os envolvimentos todos, os abacaxis, os desafios, né? E eu achei que aquilo não era para mim, sabe? Eu achei o curso maravilhoso. Eu digo isso para quem está fazendo direito hoje, às vezes eu falo, faça porque o curso é sensacional, maravilhoso mesmo, envolvente, sabe? Mas na prática, eu achei que eu não ia me dar bem. E fiquei então fiz um ano. Só. Eu cheguei a fazer um ano em Campinas, na PUC, estava começando a faculdade de comunicação, né? Uma das áreas era o jornalismo, né? E comunicação social, eu acho que era na época. Eu fiz um ano. Mas como eu estava trabalhando em rádio e ganhando muito pouco, não dava para ir para Campinas todo dia, o meu dinheiro não dava. E já com um filho pequeno e tal, né? Não dava para gastar, não tinha dinheiro para fazer a faculdade. Tranquei a matrícula e tal, e está trancado até hoje lá, lá na PUC. Mas aí, você estava aqui na rádio, aqui em Americana. Rádio Clube, exatamente. E depois, em que momento que você vai para Campinas? Porque aí teve a rádio de Campinas também, em Campinas. Um ano antes eu fiz um campeonato todo pela Rádio Jornal de Limeira, que hoje é a Rádio Mix, né? O Independente, na época, jogava... A Internacional, né, que depois foi até campeã paulista, não estava em atividade. Ela tinha parado por um tempo. O Independente estava. O Independente tinha um time que eles diziam que ia ser campeão e tal. E pediram aqui para o diretor da rádio se ele emprestava o narrador para cobrir o campeonato. E o Independente foi campeão, cara. Ainda fui pé quente, você vê que coisa. E aí todo mundo me chamava mesmo lá em Limeira, os amigos, tudo. Esse é pé quente, esse é pé quente. Então eu trabalhei na Rádio Jornal, 73. Em 74 que eu fui para a Rádio Brasil de Campinas. Fiquei até 76, meio do ano, quando surgiu o concurso da Gazeta da Gazeta São Paulo. Essa história da Gazeta é sensacional, Jota. Conta cara. Que é sensacional. Pois é. A Gazeta, na época, fazia concursos para narrador, comentarista, repórter, redator. Ela queria colocar gente nova na praça, no mercado. E tinha para narrador, então, e o meu irmão, Pedro, saudoso Pedrão, ele sempre foi um grande incentivador meu e foi também meu ombudsman. Ele que me corrigia as coisas e tal. Blá, blá, blá. Vai lá, faz a inscrição. Vai lá, pô, você vai ver. Não, Pedro, não vou ficar por aqui mesmo. Vou narrar em Campinas, como eu estou narrando, vou trabalhar em Americana na rádio, como eu fazia um programa aqui também, né? Junto com a Brasil de Campinas. E não vou. E ele, como sempre foi muito mais arrojado do que eu, né? Muito mais arrojado do que eu, o que ele fez? Eu estava transmitindo um jogo pela Brasil de Campinas e ele gravou a famosa fita cassete. Ele gravou e ele foi a São Paulo me inscrever no concurso. E eu acabei sendo selecionado. E nem sabia que nem tinha sabia. se inscrito, sequer que tinha se inscrito. Não, depois quando eu soube, primeiro eu quis bater nele, depois eu agradeci, lógico, né? Como é que você foi fazer um negócio desse? Não me falou e tal, né? Ele sabia da minha timidez na época, tudo, né? Ele falou, não, eu sabia que você não ia se inscrever, mas eu fui lá e fiz. Mas aí é que vem um outro episódio, né? O diretor da equipe, Milton Peruzzi, narrador também, jornalista conceituado em São Paulo, já falecido, ele ouviu as fitas, ouviu a minha e tal, e falou, não, mas esse aqui não é o estilo que eu quero para minha equipe. Esse narrador de Campinas aqui, que eu trabalhava na Rádio de Campinas, né? E ficou. Então me comunicaram, né? Olha, ele não escolheu ninguém. Não escolheu ninguém. Ia fazer uma outra seleção. Aí eu vou, tá bom, tá ok, né? Eu tive um pouco de alívio, um pouco também de
tristeza, né? Porque, afinal de contas, trabalhar em São Paulo... É meio a síndrome do impostor que o pessoal fala hoje, né? Se aliviou, mas queria também. Mas queria, exatamente. Mas eu queria, né? E foi isso. E aí o que aconteceu? A Gazeta, na época, ela fazia uma cobertura espetacular aos domingos. Tinha o jogo Comando, um exemplo, São Paulo e Corinthians no Morumbi. E tinha os outros jogos, Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Bauru, Ribeirão Preto. E ela mandava um locutor para cada um desses estádios para informação, para cobrir mesmo. Informar os gols e tal, e contar a história do jogo lá. E acontecia alguma gravação desse exemplo? Aí a curiosidade por conta do rádio, exemplo, saiu um gol muito legal em Sorocaba. Aí a rádio transmitia essa... Não. Não, depois não. Você só informava... Entendi. Entendeu? Gol em Campinas. Ah, tá. Aí o locutor que estava no comando, gol em Campinas, vamos lá, de quem e tal, aquela coisa. Gol do Guarani, gol da Ponte. Mais um link mais frio mesmo, não tinha... Frio. Aos 32 do primeiro tempo e tal, a gente tinha que impostar a voz na época, né? Porque era uma exigência, né? Então a gente caprichava na impostação da voz e informava. E o Milton Peruzzi sentou lá na cabine, porque ele ia narrar o clássico, não me lembro qual, mas ia narrar o clássico, o jogo Comando. E ele tinha o roteiro para chamar os locutores que estavam nos outros estádios. E quando ele viu lá Campinas, Guarani, São Bento, J. Júnior, ele falou, mas peraí, né? Fora do ar, ele falou pro coordenador, mas isso aqui é aquele que eu não gostei, não é o meu estilo e tal, assim. E o Roberto Petri e o Galvão Bueno, o Galvão estava começando, olha como ele já era, o Galvão Bueno. Ele já se considerava um dos diretores da equipe, né? É o estilo dele, é a característica dele, ele sempre se impõe, o Galvão, né? E com todos os méritos, né? Porque ele tem condição para isso, sempre teve. Para chegar onde chegou, né? Sim. Aí o Galvão e o Petri me escalaram sem ele saber. Aí o que ele fez? Ele, alô Campinas e tal, primeiras informações e tal, e eu dou as primeiras informações e tal, assim. E estava atrasando o jogo lá, comando. O que ele fez? Eu começo em Campinas, né? Aí ele, então vamos a Campinas. J. Júnior narra aí esse Guarani São Bento. Ele quis me testar, né? E aí foram 2 minutos no máximo, se tanto. E eu dei o que eu não tinha, né? Para poder convencer o cara de que eu tinha condição de ser contratado, né? Sabe aquele negócio de que a bola saiu pela lateral? Não está em jogo a bola, mas você continua narrando, sim, entendeu? O cara precisa ouvir eu narrar, né? E aí ele acabou me contratando. Você foi muito sábio nisso, hein? De saber mais ou menos o que ele estava esperando. Porque... Se eu tenho 2 minutos, eu tenho 2 minutos e vou aproveitar. Exatamente. E eu sabia, fiquei sabendo, lógico, como ele gostava do estilo de narração para a equipe dele, entendeu? Eu procurei fazer no mesmo ritmo, na mesma entonação, para poder casar com o que ele queria, né? E acabei sendo contratado. E aí mandou te chamar e falou, agora o camisa 8 é meu aqui. No dia seguinte, o camisa 8 estava lá, participei da mesa redonda, numa segunda-feira, eu tremia, porque a mesa redonda era um dos filés da audiência da TV Gazeta, né? Toda segunda-feira à noite. Era pau, entendeu? Era briga daqui, briga dali, né? E ela tinha muita audiência. No dia seguinte você estava lá? No dia seguinte, cara. Caramba! E aí eu sentei lá, quando eu sentei ali na bancada, que eu olhei de um lado e via as feras todas, que até então eu só ouvia no rádio. E naquela época você não conseguia saber o rosto das pessoas, conseguia? De quem era louco? Porque tem esse mistério também pela voz, né? Tem, sim. É para você reconhecer, né? Era difícil, porque aí você ouvia a voz assim, não, aquele deve ser o fulano, né? Esse aqui deve ser o GB, Geraldo Blota, aquele... Então eu fui... Maravilhado, pô. Fiquei maravilhado, cara. E depois da mesa redonda, vamos todos jantar. Eu fui jantar com todas essas feras, sem pagar nada, né? Porque a empresa pagava. Foi emocionante, cara. Jota, mas que salto aí, hein? 1976. Nossa. E aí, aconteceu, Bruno, de 1 ano e meio depois, ter a Copa do Mundo da Argentina, 78, né? 2 anos depois, na verdade. E eu estava chegando em São Paulo, né? Eu não era titular absolutamente, eu era o 4º, 5º locutor e tal. O 3º narrador foi convidado pela Rádio Bandeirantes, Oswaldo Maciel, que está nativo até hoje.
O outro locutor, Vanderlei Ribeiro, um grande amigo também, foi convidado pela Rádio Jovem Pan. Então eu fui subindo assim, no desfalque dos locutores, né? E eu acabei indo para a Copa do Mundo. Fui convocado para a Copa do Mundo, a minha primeira Copa, com 2 anos trabalhando em São Paulo, que eu jamais esperava que isso fosse acontecer, né? Mas você tinha esse desejo de chegar lá. Essa meta. Eu quero fazer. Não sei se deve ser a maior realização para um locutor, mas acho que se não for a maior, é uma das, né? Sem dúvida. É o evento mais importante do futebol. Sem dúvida. No futebol, não tenha dúvida. Na época, então, né, era a Copa do Mundo. A Copa do Mundo era muito mais mágica. Tinha aquela magia de uma Copa do Mundo, né? Como tem até hoje, né? Mas eram outros tempos e era praticamente o único evento do futebol que realmente o pessoal colocava no último sarrafo lá em cima, entendeu? Sim. E tive essa oportunidade. E a saída para a Copa... Porque assim, nessa época você já assistia as Copas na TV, como que era isso? Então... Já acompanhava, já tinha essa proximidade. 58, 62 pelo rádio. Tá. Né? 66 também pelo rádio, na Inglaterra. Tudo pelo rádio. E aí você só via a foto no jornal no dia seguinte, era isso? 70 foi a primeira vez que uma Copa foi transmitida ao vivo pela televisão. Certo. Então E eu estava começando no rádio, né? Com 20 anos de idade. E 74 também, a Copa da Alemanha, que foi também pela televisão. Então eu vinha acompanhando pelo rádio e pela televisão, e em 78 eu estava lá. Então foi uma emoção que dá para avaliar, né? E aí, como que foi isso? Espetacular, né? Foi algo inesquecível, cara. Foi algo inesquecível, né? Porque... E tinha um link ao vivo de lá para como que era isso? Eram linhas telefônicas, né? Ah, entendi. Eram linhas telefônicas, entendeu? Porque depois é que nós viemos, então, né, com a ida para a Lua e tal, é que o satélite predominou, né? Uhum. Mas até então eram linhas telefônicas. Algumas eram cabos submarinos. 58 e 62, as rádios transmitiam via cabo submarino. Você acredita, cara? Caramba. Coisa, né? Coisa que você fala... Impensável, né? Impensável. Então, a 78 já eram linhas telefônicas e tal, né? Eram linhas telefônicas que a gente fazia. E foi extraordinário. Eu tive nessa Copa também algo que marcou para mim, claro. Eu transmiti um jogo da seleção brasileira, eu não era o titular. Mas o Brasil disputou 3º lugar na Argentina, né? Ele não foi campeão, ficou em 3º porque foi jogar com a Itália para decidir o 3º lugar. Uhum. E o jogo decisivo, a final, era para o titular da equipe, José Italiano. Narrador extraordinário. E aí, então, me escalaram para fazer a decisão do 3º lugar. Nossa. Brasil e Itália. Jogão, hein? Brasil e Itália, não é só pelo Brasil também. O Brasil ganhou 2-1 e tal. E o Brasil até naquela Copa foi invicto, né? Não perdeu para ninguém. Empatou aqui, empatou ali e tal. Saldo de gols, teve aquele jogo do Peru lá, que o Peru tomou uma goleada, favoreceu a Argentina, aí ficou aquele papo, né? E era ditadura na Argentina, né? Claro que isso aí foi arrumado, tal. Desconfiaram do goleiro peruano, do zagueiro peruano, do treinador. Caramba. Aquelas conspirações que no fim tem acabou, até hoje, né? E que no fim acabou até sendo, com o decorrer do tempo, né? Isso foi tudo comprovado, realmente, que houve suborno, que houve... para que a Argentina chegasse até a final, né? E o Brasil chegaria no lugar da Argentina. Se não fosse todo o decorrer... Se não fosse o saldo de gols. Tinha um lance de saldo de gol. Porque a Argentina fez 6-0, 6-1 no Peru, sei lá. E no saldo de gols a Argentina foi para a decisão. E o Brasil foi para o 3º lugar, entendeu? Nossa. Então foi isso. Depois de 82 eu fiz pela Rádio Bandeirantes. 86 TV Bandeirantes. E aí 90, a sua primeira TV foi em 86? 86, pela TV Bandeirantes. Como que é essa virada? Porque eu acho que isso é legal também de falar, porque quando você tá no rádio, você tem que falar tudo que tá acontecendo, as pessoas têm que visualizar aquela imagem que você tá olhando. Você tá sendo os olhos de todo mundo. Exato. Já na TV, as pessoas têm o olho, mas não tem a mesma emoção da torcida, que você já até comentou. Já é menos, o pessoal fala menos. Aí, como que é isso, essa transição? É uma fase de muito cuidado para adaptação, né?
para mudança realmente de linguagem. É uma fase muito delicada para quem passa do rádio para a televisão. Hoje até está mais liberado, né? Hoje mudou muito, claro. Na época, não. Na época você tinha que ter a linguagem do rádio, que era aquela pauleira, né? Aquele ritmo realmente alucinante, acelerado e tal, que é para preencher, como você colocou, e para passar para o ouvinte o que você está vendo com um grande cuidado de passar detalhes que para ele vai formando na mente, né? O cara está falando isso, parece que eu estou vendo, aquela coisa. Na televisão, é outra linguagem, era outro ritmo, né? Evidentemente. Hoje nós temos até colegas, amigos, locutores, narradores, que aceleram até a narração na televisão. Né? Porque Isso acho que gera também uma coisa em quem está assistindo, né? A voz mais... sabe, é tudo uma questão por exemplo, a faixa etária da minha, por exemplo, ou acima de 50, 60, já não aprova essa aceleração de narração em jogos pela televisão. Até porque começaram a assistir televisão lá atrás de uma maneira diferente, né? Era mais pausado, vibrante, claro, mais pausado, mas deixando o protagonismo para a imagem, evidente, né? E se você fugisse um pouco do jogo, quando eu comecei a fazer televisão lá atrás, para fazer o que se faz hoje, que hoje está... Contar a história, comentar toda a questão. Você era divertido, sim, você tinha que ser fiel à identificação dos jogadores, entendeu? E então eu levei mais ou menos, viu, Bruno, uns 5, 6 meses para eu me sentir como um locutor de televisão, para me desvestir de rádio. Tirei a roupa do rádio e falar, não, agora eu estou com uma roupa de televisão aqui, a linguagem é essa, sabe? Eu tinha um mestre para me orientar, para puxar a minha orelha, Luciano do Vale, né? Luciano era o chefe da equipe, diretor... E o narrador, que não precisa nem falar, né? Grande comunicador que foi. E o Luciano me deu algumas coordenadas e tal, entendeu? Mas não precisou muito, não. Eu até ficava bravo com ele. Pô, eu fiz o jogo ontem, você viu, não falou nada e tal. Nem prestou atenção. Ele falou, não, mas esse é o caminho, é isso mesmo e tal, assim. Eu tive muita sorte também, porque ele sempre foi muito meu fã. Porque tem disso também, né? Tem disso. Já quando eu trabalhava em rádio, eu cruzava com ele nos estádios aí, e ele falava, pô, estava te ouvindo lá tal dia e tal, você é muito bom, gosto muito e tal. Então, e o Luciano, para você, já era uma referência, acho que... Uma referência, país todo, sem dúvida nenhuma, né? Então, para minha adaptação na televisão, eu levei uns 5, 6 meses para poder tirar o rádio da cabeça e colocar televisão. Priorizar a imagem, né? E dar para o telespectador tudo aquilo que ele gostaria de receber, mas com a imagem ali, né? Sem agredir a imagem, desvirtuar, aquela coisa toda, né? Não foi tão difícil, não, não demorou muito, né? Mas é difícil, né? Porque no rádio, eu acabava um jogo de televisão, na televisão, acabava o jogo, eu queria outro. Você entendeu? Não tem mais um para narrar. Por quê? Porque eu vinha do rádio. E o rádio, além de agilidade mental, tudo, é físico, né? É físico. Você tem que ter pulmão, você tem que ter respiração certa. Às vezes a gente vê aqueles vídeos de bastidor do locutor de pé falando, olhando, apontando no rádio. É uma loucura, é frenético. Loucura, é frenético mesmo. E na televisão já é mais mental, né? Uma coisa que você trabalha mais... para não ser mais importante que a imagem. Essa é uma coisa básica na televisão, né? Agora também mudou muito. Hoje nós tivemos também grandes narradores que até se sobressaíam às imagens, né? Mas eu sempre procurei ser fiel ao que está lá, procurei sempre fazer com que não incomodasse o telespectador. Eu me coloquei como telespectador e disse o seguinte para mim mesmo: eu não quero ser incomodado. Então eu fiz o meu trabalho sempre procurando não incomodar o telespectador. Tipo assim, pô, o cara tá falando demais, o cara tá gritando muito,
Não precisa, entendeu? Porque você acabou sendo meio que uma figura que tá assistindo o jogo com as pessoas. Exato, Né? exato. Acho que... Eu me Eu transportei... acho que isso que talvez tenha até trazido essa proximidade do público com você, né? Da pessoa se sentir tão próxima a ponto de Provavelmente, trazer essa... Eu me transportei essa para o relação. sofá da sala e falei, eu vou fazer como se eu estivesse no sofá da minha sala, né? E aí, fazendo desse jeito é que você conseguiu a sua marca e ter o seu jeito, né? Felizmente. Claro que nem todos aprovam, nem todos gostam, porque no mundo é assim, né? Principalmente quem está em exposição, né? Você pode ninguém agradou todo mundo 100% e não nasceu aqui e não vai nascer ainda, né? Quem pudesse fazer isso. Mas a gente tem que entender que são características. Às vezes o pessoal vem falar comigo sobre colegas e tal, né? E eu digo para eles, é o estilo dele. Cada um tem um estilo, tem uma característica, né? Para trabalhar. E é assim mesmo, né? E é isso que acho que é isso que agrada, né? Tem gente que às vezes olha um canal com uma imagem e fala, putz, super legal, mas eu não quero essa voz. Sim, Né? sim. Tem gente que... Eu lembro de criança ver o pessoal ligando a televisão e ligando o rádio. Opa! Falando, não, é que eu quero isso aqui. Isso acontece até hoje. Acontece até hoje. Eu tive um tio, né, irmão da minha mãe, corintiano, doente, que ele, quando ia assistir jogo pela televisão, e ele também era da era do rádio, né, o rádio para ele sempre foi uma paixão, ele não ouvia os locutores, não, só quando eu estava transmitindo. Porque aí também, se não prestigiar o sobrinho, né? Pelo amor de Deus. Mas ele pegava o radinho dele e tal e deixava a imagem lá. É muito engraçado essa relação, muito, né? Muito, muito. É muito bom. Mas e aí, me conta uma coisa. Você tava com grandes nomes. Bom, você é um grande nome, né? Grandes nomes aí, acho que vivendo numa mesma era. Sim. Mas aí, você tava na Gazeta e você ia pra São Paulo todo dia? Eu falei que ele era amante de Americana, eu toquei justamente nesse ponto, porque isso foi uma coisa que eu falei assim, mas como assim? Peraí, tá em São Paulo, não é o sonho... Porque artista sempre quer estar em São Paulo, Rio de Janeiro, não quer saber de nem vira as costas e vai embora e pronto, acabou. E você, não, eu quero ir pra São Paulo hoje. Então, tanto que eu não queria me inscrever lá no concurso da Gazeta, né? Justamente por isso. Para não sair aqui de Americana, Campinas, da minha região, aqui da minha cidade, entendeu? Então, os primeiros 12 anos que eu trabalhei em São Paulo, primeiro na Gazeta, depois na Rádio Bandeirantes, eu não morei em São Paulo. Aliás, eu trabalhei 47 anos em São Paulo, eu nunca morei em São Paulo. Caramba! Nunca. Só que a partir desses 12 anos que eu pegava o ônibus em Americana todo dia às 8h30 da manhã, né? Com as folgas, claro que eu tinha, mas todo dia às 8h30 eu estava no ônibus. E voltava à noite... 11h30, ou às vezes ficava em São Paulo, porque o jogo acabava tarde. Eu nunca quis morar em São Paulo. Minha esposa às vezes até me cobrava. Vamos para São Paulo. Eu tinha 2 filhos pequenos e tal. Bom, vai ser mais fácil, você não vai se desgastar. E eu dizia para ela, não, eu ainda estou vendo se eu vou ficar lá em São Paulo, eu ainda não sei se eu fico e tal. Olha quanto eu enrolei. Quanto eu enrolei a dona Sueli, né? E acabei, então, levando assim... E a partir desses 12 anos, então, ficou muito mais fácil para mim. Porque eu ia para São Paulo somente para cumprir as escalas de ou programa ou de transmissão. Então, essa era uma curiosidade que eu tinha. Quando a gente estava falando de todo dia, como que era a sua rotina? Porque acho que essa é uma curiosidade que a gente tem. Como que funciona? Porque você também escrevia, teve época que você escrevia. Como que funcionava isso? Você... Administrava muito bem, viu, Bruno? Escrever, por exemplo... Eu fui até correspondente da Gazeta Esportiva, né, que era um jornal extraordinário. Vai estar referência também. E até a internet hoje, a Gazeta Esportiva está na internet, tudo, né? Mas era uma referência extraordinária. E eles me convidaram para ser o correspondente de Campinas, de Ponte Preta e Guarani, para o noticiário. Né? E na época a coisa funcionava assim. Eles mandavam para mim um envelopão com as laudas, né? Estipulando... Quantas laudas seriam e tal, quantos... Né? Pra quem tá em casa e não entende a questão da lauda, explica pra gente. Eles mandavam ali que já estava tudo mais ou menos diametrado para eles imprimirem depois. Ah, entendi. Meio diagramado já no jeito para entrar. Exatamente. Então, caramba, até isso tinha. Olha, 3 laudas para quinta-feira ou para amanhã e tal. E aquilo dava não sei quantos toques lá que chamava, que era datilografia, na verdade, né?
E então isso eu tirava de letra, porque eu colhia as informações, tal, pegava, botava no envelope, selava e o ônibus da aviação Piracicabana levava para mim. E o cara lá da Casper Libero, ele ia buscar na estação, que era pertinho ali, né? Sim, sim. A Folha ali e tal. Então funcionava assim. E lá em São Paulo eu me virava dessa maneira. Quer dizer, tem jogo às 9 da noite e tal, assim. Fosse na Gazeta ou fosse na Bandeirantes. Eu não ia com meu carro para os estádios. Eles tinham lá um carro à disposição, o carro da emissora, né? Então, tá a hora da emissora e a equipe se reunia ali, vamos lá, fazia o jogo, voltava. Às vezes eu ficava em São Paulo, pernoitava em São Paulo, né? Ali perto da Brigadeiro Luiz Antônio, num apartamento de tios meus, que, nossa, me ajudaram tanto, né? Porque se eu fosse pagar hotel na época, o salário já era pequeno, já emprestava dinheiro de todo mundo. Isso é um ponto legal de falar também, porque o pessoal tem uma visão deslumbrada. Sim. A partir de que a pessoa ou tá na rádio ou tá na TV e fala, não, agora ficou rico e tá tudo certo. Não se iludam com isso, não se iludam com isso. E nos dias de hoje também, até pela crise toda que a gente está vivendo, né? E era isso, cara, eu fui com um salário... era mais do que eu ganhava aqui em Americana, fazendo as coisas que eu fazia, né? Mas não era suficiente para as despesas de viagem que a emissora não cobria, né? O acerto que eu fiz lá não é, nós vamos pagar o ônibus para você. Não tinha nada disso. É. Eu não era nenhum astro para eles falarem, deixa com a gente que nós cobrimos. Eu era um menino chegando lá para aventurar, né? Então era isso, emprestava dinheiro do meu pai, da minha tia, da minha avó, e felizmente paguei a todos os empréstimos, né? Não fiquei o pessoal já ia estar cobrando agora. E foi assim, com muita dificuldade. E quando eu fui para a Rádio Bandeirantes, que eu recebi o convite para sair da Gazeta e para a Bandeirantes, que também foi outro... A Band nessa época também, bom, até hoje, mas a Band era muito forte no esporte, né? Muito, tradicionalíssima, né? Um prefixo tradicionalíssimo. A Rádio Bandeirantes, aqui no interior de São Paulo, com as ondas curtas dela, 25, 31, 49 metros, ela dominava tudo aqui, sabe? Ela não chegava bem aqui em ondas médias, né? Porque cada emissora tem um determinado percurso, né, naquele prefixo. Porque 840 Bandeirantes, ela não podia ser canal livre, porque no Brasil existiam outras e existem outras com 840 também. Se você, de repente, amplia você derruba o transmissor, você encobre a outra e tal. Então, ela não chegava bem aqui em ondas médias. Em alguns pontos da cidade, sim. Mas as ondas curtas da Bandeirantes dominavam todo o nosso interior, né? E ela era muito forte. E eu fui para a Rádio Bandeirantes. E, olha, e não foi nenhuma coisa assim de eu ganhava X e eu fui ganhando X mais Y mais Z. Não, absolutamente. É que era uma oportunidade, né? Isso que eu ia perguntar, como que foi esse momento? Difícil. A Gazeta também era importante, Sim. Tinha a relevância dela, e a Band também ia. Mas você, de novo, de frente para uma escolha difícil. Não, difícil. Eu nunca fui de gostar de desafios. Tem muita gente que gosta, e é bom, né? Você se desafiou a vida inteira, mas tudo bem. A vida inteira. Mas eu nunca... Foi um problema para eu ir trabalhar em São Paulo, foi um problema para mudar de Gazeta para Bandeirantes, como foi também depois, né, para eu escolher para onde eu iria. E eu fiquei 3, 4 noites aí, dormindo muito pouco, para ver se eu aceitava ou não. Porque não era questão financeira, eu ia ganhar um pouco mais, né? Mas você não pode olhar só o lado financeiro, né? Ainda mais nesse meio, né? Que é tão instável, né? Então, foi isso. E quando eu cheguei na Rádio Bandeirantes, em janeiro de 1981, como você colocou, eu imaginava que os grandes astros da Rádio Bandeirantes ganhavam milhões e milhões do dinheiro da época lá. Não era nem o real ainda, lógico, anos 80, né? Cruzeiro, eu acho que era. Nada disso, todo mundo reclamando do salário, cara. Caramba! As grandes estrelas da época reclamando do salário, se reunindo para ir pedir aumento, aquelas coisas, né? Então você vê como a gente se ilude, né? Muita gente se ilude, e eu também me iludi com isso, né? E não foi diferente também na televisão.
Também não E foi. aí, você foi pra Rádio Bandeirantes, Isso. teve a sua passagem lá e aí você foi pra TV. 81, janeiro, Rádio Bandeirantes. Em 83, o Luciano do Vale acertou com a Bandeirantes para levar o Show do Esporte na Bandeirantes. Foi também um marco na TV, né? Nossa, Porque ficou 15 concentrou anos. o esporte na televisão, né? 15 anos no E ar. em canal aberto também, né? Canal aberto, que era um sonho dele, né? E para colocar modalidades que ninguém tinha visto na televisão aqui no Brasil, né? Ah, não tinha esse tipo de cobertura. Não tinha. Então ele chegou lá como um jogador, né? Mas estava jogando meio no escuro. Será que vai ter retorno publicitário, comercial? Vai, não vai, né? Mas ele e o Kiko, né, o sócio dele, da Look na época, o Kiko era um grande publicitário e tal, né? E eles tiveram um casamento perfeito. O Luciano com ideias, o Kiko vendendo, comercializando, e ficou 15 anos no ar, né? Então, não é brincadeira, né? E era alguma coisa de ficar o dia inteiro falando de esporte? Como que era isso? Domingo. Domingo o dia todo? Domingo. Dependendo dos eventos, o Show do Esporte abria 10 horas da manhã e fechava 10 da noite. Era uma loucura total. E era uma alternativa muito boa, porque acho que nessa época o que tinha era programa de auditório, nem sei se era Chacrinha e Silvio Santos, cada um na sua ali. Sim, E sabe o que aconteceu também? Quando o Luciano começou a apresentar, o Luciano e todos, né? Começaram a apresentar resultados de audiência, né? Olha o que aconteceu. Hoje a Globo tem o Esporte Espetacular. Ela não demorou em colocar também no domingo de manhã um programa de esporte. Aí que nasceu o Movimentou Esporte Espetacular. toda a coisa, né? Movimentou. Mexeu com a Record na época, mexeu com o próprio SBT, entendeu? Então foi algo realmente, olha, foi um momento épico da televisão brasileira. Foi épico, foi espetacular. Eu acho que a grande sacada foi justamente trazer pro canal aberto, né? Que eu não sei como é que era a questão de TV a cabo até então, mas acho que se existia isso, devia ser fora do país e em alguma coisa muito. Porque a TV a cabo aqui, né, começou, se eu não estou enganado, em 91. Ah, teve um tempo. Acho que foi em 91. Começou com hoje Sport TV, mas tinha outro nome. Que eu não e me aí lembro. você conseguia nichar esse público, o cara assistia aquilo lá, ele tem uma gama maior de canais, né? Mas exatamente. Colocar o esporte numa época que você tinha lá 5, 6 emissoras era E o que inspirou o Luciano, ele dizia isso, ele estava sempre nos Estados Unidos, né? Ele era sócio num estúdio lá, de produção comercial e tal, em Miami. E ele assistia lá a ESPN americana. Ah, claro. E aquilo deixava ele maluco de vontade de colocar aqui no Brasil, preencher aqui no Brasil, num canal aberto, né? Porque não tínhamos o cabo, tudo aquilo que a ESPN mostrava. E foi realmente visionário, né? Porque o futebol é uma parte nacional, a gente já sabe, então você colocar isso na televisão aberta para o pessoal assistir é uma baita... E outra coisa, ele deu abertura para algumas modalidades que não tinham espaço na televisão. Isso que eu ia perguntar, porque você tinha comentado, até então era só o futebol que tinha espaço. Que momento que isso muda? Né? Porque hoje você já tem bastante coisa, e aí parece que hoje, sempre que mostra um esporte novo ou uma categoria feminina, parece que é uma revolução. E ainda assim tem muita coisa que não está tendo tanta visibilidade, tanto holofote. Mas aí, que momento que os outros esportes começam a fazer parte disso? A partir de 1983, quando ele começou pelo vôlei, né? O vôlei brasileiro tinha ótimos jogadores, tinha ótimos times, né? Mas não tinha divulgação, não tinha mídia. E, consequentemente, não tinha retorno comercial, né? Uhum. Ele acreditou no vôlei. Ele se reuniu lá com a CBV e disse o seguinte, olha, o nosso vôlei tem condição, tem potencial? Tem. Por isso. Tanto que haja vista o que fez o vôlei brasileiro nas Olimpíadas de 84, um ano depois, sabe? Tanto o masculino quanto o feminino. E o que é hoje o vôlei brasileiro, né?
campeoníssimo e respeitadíssimo no planeta todo. E vários times aqui do interior, fora São Paulo e Rio de Janeiro, que estão tendo um protagonismo muito bacana. Sem dúvida nenhuma, investimentos bons, entendeu? Então foi a partir de 83 que ele apostou no futebol feminino. Ah, já foi visionário, então, né? Sim, futebol feminino. Aí ele partiu para a sinuca, né? A sinuca, que foi um sucesso estrondoso no Show do Esporte. Essa época de Rui Chapéu, eu tô viajando. Isso, legal. O Rui Chapéu, a sinuca foi logo 85, 86, mas primeiro foi o vôlei. E aí o basquete. Aí ele começou a trazer a NBA para cá. Bandeirantes Essa foi a época de primeira. basquete é época de Hortência, eu tô viajando? Sim, Hortência, Paula. Caramba. Todo esse pessoal aí. Como a TV tem um papel fundamental, né? Fundamental. Tanto a TV quanto o rádio, mas parece que a partir do momento que tá lá, as pessoas começam a ver valor naquilo, né? A televisão valoriza muito, né? Ela dá muito valor ao que ela mostra. E muitas vezes até o produto nem tem esse valor todo, né? Ela tem esse poder, a televisão, né? De encantamento, talvez, Encantamento, né? Definiu bem. Encantamento. Mas aí você comentou uma coisa. Você comentou de Luciano do Vale, você comentou de Galvão. E como que essa sua paixão por americana é forte mesmo, né? É impressionante. Essa é. E aí você me vem como toda vez você tem que fazer uma escolha. Aí me vem uma escolha de Globo. Sim. Aí fala pra gente, o que você colocou na balança? De um lado, Rede Globo, Sim. que já desde aquela época tinha o peso do Grupo Globo desde muito tempo. Opa. Aí você colocou na balança Globo versus Americana. Como que é isso? Aí foi uma conjuntura, vamos dizer assim, né? Isso foi em 1989. A Globo ficou desfalcada de um narrador, um grande amigo, um grande narrador, Luiz Alfredo. Luiz Alfredo, até há algum tempo, ele não narra mais. Mas ele foi para o SBT, para fazer a Copa de 90. Tá. Foi contratado pelo SBT. E ficou faltando um locutor na Globo, um narrador. E o Galvão, mais uma vez, que ia com a minha cara e vai com a minha cara, porque a gente é amigo até hoje, ele falou, vamos lá, vamos conversar lá, vou dar o seu nome lá e tal. E eu já fiquei meio assim, né? Porque eu estava bem na Bandeirantes com o Luciano. Estava muito bem, sabe? A relação de amizade que vocês Amizade, muito forte. ambiente de trabalho, né? E com um salário muito mais valorizado do que quando eu cheguei na Rádio Bandeirantes, né? Ele valorizou muito os profissionais do Luciano também. Esse é um outro ponto. Fui ao Rio, cara. Me mandaram uma passagem. Vai lá conversar com o... vamos esquecer o nome dele agora. Ele era o diretor. O Leonardo Griner era o diretor da Globo do Esporte. Fui lá. Ele e Galvão. Na sala. Era meio-dia, sei lá. Vamos almoçar. Vamos ali almoçar. Vamos almoçar lá e tal. E começou o Galvão, não, porque isso, o Galvão começou a falar mais que o diretor, entendeu? Porque é dele isso, né? Ele se sobrepõe na hierarquia. E aí ele começou a encher minha bola, né? Não, porque não sei o quê, tal, assim. E aí aconteceu o seguinte também, a gente estava almoçando ali perto do Jardim Botânico, chegou o Faustão, que o Faustão estava começando também na Globo naquele ano. É 89. Verdade, bem nessa época. E o Faustão, ele foi repórter. Ele sempre foi esportivo. E o Faustão também é de Campinas. Campinas, Araras, mas trabalhou em Campinas também. E era meu amigo de viagens, assim, porque ele era repórter da Jovem Pan. E eu, narrador da Gazeta, da Bandeirantes, a gente estava sempre junto nas viagens. Caramba. O Faustão entrou... O Faustão teve a passagem pela Band também, não teve? Nessa época? Ou tô doido? Não, foi com aquele programa que ele fazia... À noite, né? Não era o Viva a Noite é do Gugu, não, Perdidos é... na Noite. Perdidos na Noite. Isso aí. Ele gravava no Teatro Zácaro. Isso mesmo. E aí, então, o que aconteceu? Ele entrou e tal, o que você está fazendo aqui, americano, não sei o quê. Sentou com a gente e ajudou a encher minha bola, né? Você tá brincando. Pro Leonardo e tal. Bom, em resumo, eu ia estrear na Fórmula 1 num grande prêmio da Alemanha. E até então você não tinha narrado nada de Fórmula 1? Só no rádio. Tá. Só tinha feito na Rádio Bandeirantes. E eu, tá bom e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Tá bom, então, olha, eu vou para casa, vou conversar com a família, aquelas coisas, né? Realmente precisava conversar com a família. Saí de lá e tal, e vim pensando, e a cabeça
a mil, né? É uma viagem mais longa do que de São Paulo para cá, né? Mais longa, né? Vim pensando, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. E outra coisa, eu precisaria comunicar o Luciano, né? Luciano, recebi um convite, assim. Sentei com o Luciano no dia seguinte à tarde. E o Luciano, não vai. Eu trabalhei lá, eu sei como é que é e tal. Até para me segurar, né? Claro. Porque ele na Globo, ele era o locutor titular. Ele não teve problema nenhum na Globo. Ele saiu porque quis e tal, né? E, não, você vai ficar aqui porque você é nosso, nós somos amigos e tal, e isso, aquilo. Deu mais um reajuste de salário para mim. Falou, fica aí, não vai. E eu acabei não indo. Até porque, e aí vem a resposta à sua pergunta, teria que morar no Rio de Janeiro. Ia sair da minha Americana, nada contra o Rio de Janeiro, uma cidade fantástica, maravilhosa. É para passear. Para passear, entendeu? Fui trabalhar lá tantas vezes, né, pelo Sport TV, lá no estúdio principal, Maracanã e tal. E aí eu tive que dizer pro Galvão que eu não ia, né? Ficou bravo comigo e tal. Não, vamos lá, vamos só recordar. Você tá numa reunião, que tá Galvão Bueno e Faustão enchendo essa bola. E aí você pega e volta e fala, não, vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui mesmo. Mas que coragem, hein? E aí eu argumentei, né? Falei, olha, por isso, tá? Eu não pretendo morar no Rio, minha família não pretende morar, aquela coisa toda, né? E disse o seguinte também, olha, o Luciano é muito meu amigo, meu irmão, ele que me estendeu a mão, e é verdade, para sair da Rádio Bandeirantes, que estava vivendo uma crise terrível naquela passagem de tempo, o nosso salário estava atrasado 3, 4 meses, entendeu? De 82 até 83. Nós fomos para a Copa da Espanha, pela Rádio Bandeirantes, com o salário atrasado em 3 meses. A gente recebia vales. Quando a gente viajou para a Espanha, eles deixaram um pouquinho mais, que era para a gente deixar para a família aqui, para o sustento da família. Caramba, apertado mesmo. Foi, muito apertado. 82 e 83. Então eu expliquei tudo, né? E eu tinha que bater o martelo, né? E outra coisa também, depois em 94, na véspera da Copa, eu recebi outro convite, que já eram outros diretores da Globo, né? E eu fui a São Paulo, que aí eles eram de São Paulo, fui lá, conversei e tal. Ciro José e o Marco Mora, né? Eram os 2 diretores. Tentaram me convencer, tudo. Só que aí, além de eu estar muito bem na Bandeirantes, e nós estávamos numa época excelente fazendo merchandising, os locutores, né? E isso reforçava demais o nosso salário. É evidente, esse é um aspecto financeiro que você tem que pesar, né? É uma coisa que você tem que pesar, porque atrás de você tem a família, não é mesmo? E é a forma de conseguir um a mais ali, né? Opa! A publicidade sempre ajudou todo artista. Opa, você faz um merchandising ali e às vezes é até maior do que o seu salário, né? Que a emissora te paga. Dependendo da circunstância, evidentemente, né? E aí eles me ofereceram até na época um salário que era menor, inferior ao da Bandeirantes. E aí eu tive que dizer não de novo. E só voltei... Mas aí poderia ser um momento que você teria ido, você acha, em 94? Então, não sei. E aí pesou também um outro aspecto, além de tudo isso. Se eu aceitasse, eu ia para a Copa de 94, pela Globo. Mas um colega meu, um amigo meu, até hoje, ele não iria. Eu iria numa vaga que depois foi dele, porque eu não fui. Pode falar quem é esse colega? Não, melhor não falar. Melhor não falar. E nunca disse isso a ele. Porque eu não achei elegante, não achei... Não, mas é extremamente nobre da sua parte, né? Mas e não foi só isso, né? Foi um conjunto de, como eu estava explanando, né? Um conjunto de eventos, né? Para que eu pudesse chegar e falar, não, vou ficar na Bandeirantes. E aí, quando surgiu a oportunidade de ir para a Globosat, né? Que seria, no fim, a própria Globo, para o Sport TV, no caso, eu achei que eu não iria ser aceito, né? Exatamente por isso. Por ter duas vezes negado um convite, né? Os convites. Mas não teve nenhum problema. Trabalhei no Sport TV 24 anos. Eu saí agora, em março, né? E aí esse momento da Sport TV também é um momento
muito bacana na sua carreira. Sim, muito. E aí foi onde você ficou mais tempo. 24 anos. Caramba. E como que foi isso? Aí o pessoal te chamou, o Sport TV, como que foi esse momento? Eu tinha... janeiro de 99, a Bandeirantes não tinha mais o Luciano do Vale como o empresário, o empreendedor. Por quê? O que ele ofereceu para a TV, para continuar com o Show do Esporte, continuar com vamos usar um termo aqui, comprar o espaço, né? A programação, apareceu uma outra empresa que ofereceu mais. A Trafic, do J. Ávila, que também foi repórter esportivo, tudo. O J. Ávila e a Trafic ofereceram uma grana muito acima do que o Luciano conseguiu para seguir com o projeto, né, com o programa. E aí o J. Ávila chegou e ele tinha já um time para colocar lá. E eu não estava nesse time. Alguns ficaram, alguns continuaram com ele. Mas ele foi para esse viés do esporte também, sim, ou era outra grade? Sim, continuou com o Show do Esporte, mas só que com a Trafic. E eu não estava. Eu e outros companheiros, nós não estávamos. Eu, Elia Júnior, Simone Melo, o Gerson, né, o ex-jogador, o Gerson Canhotinha também não estava. Mário Sérgio também não estava na relação com quem ele queria trabalhar. Aí fiquei desempregado, né? Em janeiro de 99. 2 meses depois, através de 2 amigos de São Paulo... E esse foi um momento duro pra você, difícil, né? Porque cara. ainda mais, porque assim, acho que quando você tá na televisão, você alcança alguns lugares, parece que as cadeiras vão sendo cada vez menos, né? Então, pra você arrumar um outro lugar rápido é difícil. Com outro detalhe, aqui no Brasil, no nosso país, com 50 anos, você consegue um emprego facilmente? Não. Né? Seja em que área for. Parece que agora tá mudando um pouco isso. Tá mudando, mas ainda tem isso, sabe? Eu estava com 50 anos e meus filhos fazendo faculdade ainda, cara. Foi uma coisa que eu tive que reunir todo mundo em casa e falar, olha, agora a coisa mudou. Agora nós temos que repensar nossos orçamentos, gastos, aquela coisa toda, né? Mas, felizmente, 2 meses depois, 2 companheiros meus da Bandeirantes, que trabalhavam até, não eram de vídeo, nada... eu cheguei lá para pegar minhas coisas e tal, vem aí no RH acertar as coisas. Mas você não está trabalhando ainda? Eu falei, não estou. Aí eles ligaram para o Rio de Janeiro, lá para a Globosat, e conversaram lá com um conhecido deles e tal, e o cara falou, pô, como não? Pô, nós estamos querendo sim, nós precisamos e tal. Caramba. E aí, em março de 99, eu comecei a trabalhar no Sport TV. E aí, como que foi toda essa passagem pela Sport TV? Foi muito boa, tranquila, em relação assim, você vai trabalhar num canal fechado, né? Eu ouvia muito isso, né? Canal aberto e canal Porque fechado. Isso em 99 era mais difícil. As pessoas tinham menos acesso à TV a cabo naquela época, né? Era muito mais segmentada. Aqui no Brasil, TV a cabo estava há 7, 8 anos apenas operando. Nossa. Né? Então, imagina o número de assinantes que tinha e tal. E eu então comecei a trabalhar e não vi diferença nenhuma, nada. Até porque eu dizia o seguinte, eu vou fazer o meu trabalho, né? Se a empresa chegar e disser assim, olha, agora você fazia assim lá, você vai ter que fazer assim aqui. Aí tudo bem, é uma questão de diretriz e você tem que se enquadrar. Mas ninguém falou nada para mim, você vai fazer o seu... Você está contratado aqui porque confiamos no seu trabalho, na sua característica, E assim foi. E foi muito bom, tive grandes oportunidades, quantos amigos eu fiz, entendeu? Sempre fui muito prestigiado. Enfim, foram 24 anos que, na verdade, não pareceu ser tudo isso, né? Quando é gostoso, passa rápido e você, quando percebe, você fala, mas já foi tudo isso, não é assim? Sem dúvida. E foi exatamente isso. Foi uma experiência maravilhosa, extraordinária. E uma história que você escreveu lá, né? Sim. E o tanto de história que você escreveu, mas não só escreveu, mas também contou e narrou lá, né? Sim. Que você, nesse tempo aí, vamos pensar nos últimos 24 anos, o que mais te marcou, assim, de narrações que você fez, de histórias que você viveu, Porque aí a Sport TV ficou aonde? Ficou em São Paulo ou no Rio? No Rio. E aí como você fazia? Você foi pro Rio? Não. A cabeça era Rio, mas tinha uma sucursal em São Paulo. Entendeu? Então você ainda conseguiu resistir. Consegui ficar em São Paulo ainda. Me agradou muito. Entendi. Porque eu fiquei pensando, mas espera, aí e até no hoje Rio, como é que foi? E até hoje é assim.
a cabeça é Rio, né? São Paulo fica junto até com a Globo, ali na Berrine e tal. Sim, fica, sim. Né? E aí você ia pra lá, normal, como você fazia sempre. Normal, ia para os estádios, ginásios, aquela coisa toda, né? Então foi isso. Mas sabe o que me chamou muito, o que motivava muito, Bruno? Foi o crescimento do canal por assinatura, né? Porque então, até então, em 99, é aquilo que a gente comentou agora há pouco, né? Com 7, 8 anos de canal por assinatura, o brasileiro ainda nem sabia o que era isso, né? Ah, mas como é que é? E tal, pega na minha televisão, eu ouvia muito isso. Pô, tem que pôr um bombril diferente na antena pra pegar. Se eu assinar aí o Sport TV, o ESPN, eu vou conseguir, sabe? Então ainda era uma coisa de afirmação ainda, né? E a gente foi trabalhando e acompanhando esse crescimento de identificação com o público, né? Então, a cada ano, quando eles faziam lá as reuniões de final de ano, tudo, eles apresentavam lá para a gente, no quadro, o crescimento de assinantes, né, de quem agregava ao canal, os sponsors, né, os patrocinadores, o quanto tinha crescido e tal. Isso foi até muito mais legal ainda do que propriamente o que a gente fazia, porque o que a gente fazia, para nós, era uma rotina, né? Tudo bem, você fazia tênis, fazia futebol, fazia basquete, fazia vôlei, tênis de mesa, eu cheguei a fazer também um campeonato mundial de tênis de mesa, né? Parece Legal. incrível isso, né? Ping-pong nosso, né? O ping-pong. Sim. Então, isso se marcou muito, porque a gente percebia que a gente estava com um tijolinho, a gente era um tijolinho naquela construção ali, mas a construção estava subindo, ela estava evoluindo. Foi muito legal, foi muito bom mesmo. Consolidou, né? Na verdade, consolidou. Consolidou. E acho que não logo depois, mas ao longo do tempo também a questão da internet, porque o conteúdo pago também começou a ser disponibilizado em outras plataformas, então você acabou ganhando muito mais visibilidade. Sim, nos últimos anos agora, então, né? Que é isso que você está falando, com as plataformas, né? Então, por exemplo, na Copa do Mundo, jogos pelo Globoplay, no caso. Que Entendeu? pegou muito, né? Nós pegamos uma época lá, foram vários e vários anos do Campeonato Brasileiro com PFC Internacional. Então eram 25 países da Europa. Europa, Estados Unidos e tal, né? Que você transmitia aqui os jogos do Campeonato Brasileiro e o cara assistia lá. De lá. Pagava lá o pacote e assistia, né? Então, foi uma coisa realmente... Eu tenho muito orgulho de dizer isso, né? Que eu também tive essa oportunidade de fazer parte da história, né? Do crescimento da TV paga, né? Da TV fechada. Sensacional, cara. Eu só posso agradecer, eu sempre digo isso. Minha carreira, as oportunidades, tudo. Eu tenho que agradecer a cada segundo, entendeu? Total. Porque eu fui sempre premiado e presenteado, né? Com as coisas... Mas fez por merecer muito, né? Eu acho que sim. Você sabe que sim. Não vem tirando o seu da sim. reta, mas é tudo mérito seu. Pequena contribuição. Pelo amor de Deus. Mas, deixa eu te perguntar. De tudo que você narrou, eu acho que você acaba... Você tem uma vivência diferente, porque você acaba vendo... A gente, enquanto vê o jogador da televisão, você tem um ídolo ali, um ícone, uma figura e tal. E você tem, enquanto você tá assistindo, você tem a paixão de quem tá assistindo aquilo lá, mas você também tem essa proximidade com os jogadores, porque você acaba cruzando com eles, enfim, entrevistando eles e tendo essa relação. Ao longo desse tempo todo, aí parece programa de fofoca, né? Mas quais são os jogadores que você, assim, ficava encantado de estar fazendo a locução? Não sei se você quer falar de times, mas falando mais em figuras mesmo, que te dava gosto de falar, eu sei que eu vou entrar, vai ser um jogo fantástico, eu vou narrar, mas eu vou me divertir tanto quanto quem tá assistindo em casa, sabe? Foram muitos. Nossa, foram muitos. E foram tantos anos, né? Que fica até difícil, assim, você pensar. Né? Porque a história do futebol passou pela sua voz e pelos seus olhos, você tem noção disso, né? A partir dos anos 70, sim. É muita coisa. Mas você sabe de uma coisa, Bruno? O que mais dentro do que você está colocando, você está falando de jogadores em atividade na época e tal, né? Que foram tantos e que a gente sempre ressalta quem jogou na seleção brasileira e tal, né? Uhum. Que é
é o top, né? Mas não, tivemos grandes jogadores que chegaram até a seleção brasileira, mas que não tiveram o êxito profissional que tiveram em clubes, né? Porque isso acontece muito, né? Numa convocação há injustiças, que a gente fala injustiça, mas era a visão do treinador, era o entendimento É o coletivo, né? A combinação do grupo, às vezes. coletivo. Você não pode convocar um jogador só porque ele é um grande habilidoso e tal, não. Para o coletivo ele funciona, Exato. né? Tem muito disso, né? Claro que tem. Mas o que mais me presenteou nessa convivência com ex-jogadores desde a Bandeirantes foi trabalhar com ex-grandes jogadores, sabe? Porque aí você vai conhecendo mesmo a intimidade de um jogador de futebol, né, que não está mais na ativa. Então ele está mais solto, ele senta com você para um almoço, para um jantar, ele está como você, entendeu? E ele acaba contando histórias que você jamais imaginava que pudesse ter acontecido no tempo dele. Eu vou citar um exemplo aqui, o Roberto Rivelino, que dispensa apresentação, né? Um dos maiores jogadores que eu vi, que o mundo viu, né? Um exemplo apenas. Roberto Rivelino, assim como ex-jogador e como comentarista, uma figura extraordinária, coração gigante, sabe? E É tão engraçado ver você falando de nomes que a gente só consegue ouvir falar e ver, e você ter convivido com essas pessoas. É tão... Em 86, na Copa do México, um dos comentaristas nossos era o Pelé, Edson Arantes do Nascimento. O Pelé ficou com a gente lá, nós ficamos com ele 30 dias na Cidade do México, né, e viajando, Guadalajara e tal, para fazer os jogos. E o Pelé foi também um dos maiores exemplos de humildade, de simplicidade que eu vi nesses grandes astros, né? Como também... Versus tudo que ele fez e representou, e vai representar para sempre. Vai representar, né? Entendeu? Alguém pode dizer assim, mas como ser humano... Ele era um ser humano, como nós todos somos, sujeito a falhas, deslizes. Mas se você pega o ídolo Pelé, o ídolo Roberto Rivelino e tantos outros que trabalharam lá comigo, no contato com os fãs, com o público, algo exemplar. Isso encanta de pensar nisso, né? De você, por exemplo, ter narrado os jogos dessas pessoas e tempo depois você tá convivendo com elas, sentando na mesma mesa e ouvindo todas essas histórias. Isso é um privilégio. Por exemplo, no começo né, a gente vai se conhecendo e tal, né? Na época da Bandeirantes. Depois a gente fica amigo, vim tantas vezes aí no sítio dele, aqui em Vinhedo e tal. E a gente vai se soltando, né? E ele também, claro, pela amizade. E eu brincava muito com ele. Eu falava, Riva, transmiti muitos jogos seus e tal, você é um craque extraordinário. Eu começava assim, né? Fantástico. Ele já olhava assim para mim, porque ele sabia que vinha alguma coisa, né? E eu dizia o seguinte, hoje você reclama tanto do caicai dos jogadores... Você fazia a mesma coisa, você procurava enganar a arbitragem, ludibriar. Meu Deus! E o Rivelino, ele tinha isso, sabe? Ele era fantástico, extraordinário. Mas ele tentava sempre cavar uma falta perto da área, então ele deixava o corpo para cair, pênalti, então. Então ele ria, falava, com aqueles juizinhos que a gente tinha também, a gente tinha que fazer isso. É interessante, né? Porque você eu via Roberto Rivelino, né, como um jogador de futebol, como um grande craque, um grande ídolo e tal. E de repente você começa a conviver, né? Ver o ser humano junto. Né? E você vai vendo que Tostão também foi nosso comentarista lá, uma figura humana também extraordinária, sabe? Então, nossa, se eu fosse... aí vem aquela coisa, né? Escreve um livro, já me falam tanto nisso, né? Escreve um livro. E aí, quando que vem? Já é jornalista, adora escrever. E aí? Não, já pensei muito nisso. Até andei uma época aí, já faz um tempo, separando alguns acontecimentos de viagem, de transmissões e tal. Tenho lá em casa, na gaveta lá, né? Vou botar no papel aqui só para, né? Mas aí você fica meio assim, né? Será que interessa para muita gente?
será que, né, e tal. E aí também, aí vem aquela coisa de que em alguns casos você tem que omitir o nome de alguns personagens, né, porque pode comprometer. Aí o advogado bate na sua porta, né? Pô, você falou lá do meu cliente no livro e tal, vamos conversar agora. Vamos bater um papo e explicar melhor essa história lá pro juiz. Vamos lá com o juiz explicar direito isso aí, né? Eu pensei em tudo isso, entendeu? Quem sabe, né? Acho que ainda tenho um bom tempo de vida e talvez até eu decida. Meus filhos é que mais me pressionam, sabe? Escreve o livro, porque não senta aí no computador, escreve e tal. Mas é o que eu te falei em off, né? Quando eu falei que estaria com você nesse episódio, o pessoal, meu Deus do céu, eu cresci ouvindo ali no rádio, pelo amor de Deus, nossa, eu via tanto na televisão, a história, eu falei assim, caramba, olha só, a galera. Aquela coisa da mesmo. ilusão, né, que você falou, do ouvinte, do telespectador, por quem está aparecendo, por quem está comunicando, por quem está se expressando, né, seja numa área ou na outra, né? E no fundo, somos todos iguais, né? Temos todos as mesmas dores de barriga, temos os mesmos medos, as mesmas inseguranças, né? Mas eu compreendo isso porque eu também quando eu estava querendo trabalhar em rádio, eu chegava aqui no estádio do 15 de Piracicaba, o Barão de Serra Negra, em Piracicaba, para assistir os jogos, que eu tinha um amigo que me levava, que ele tinha cadeira cativa, e ele me levava, vamos lá, vamos lá. E eu ficava muitas vezes olhando mais para as cabines de transmissão. Nossa, que massa. Do que para o jogo. Que eram pessoas... Era a chance de você ver as pessoas... Os ídolos, né? Os caras que narravam. Pô, aquele cara é o da rádio isso, aquele é o da rádio tal. Isso é muito natural e é muito gostoso também, né? Que exista, que aconteça isso, né? Sim. E quando eu falei em ilusão, não é depreciativo, nada, mas é isso mesmo. Você fica imaginando como é que é o dia a dia do seu ídolo, né? Você fica, como é que é esse cara, né? Será que ele tem resfriado, né? Será que ele pega gripe, né? Mas é muito interessante isso. Mas aí eu queria saber o seguinte, dessas narrações aí ao longo de todo o tempo, fique à vontade de qualquer uma delas. Tem narrações que você tem um carinho especial, momentos especiais que você narrou, gols, porque às vezes a gente fala muito do gol, mas também tem coisas que não são gol, às vezes é só o fato do jogo ter acontecido e você tá junto com a torcida, o que você viveu, né, respirou junto com a torcida, aquela dor, às vezes marca muito mais do que o gol, né? Sem dúvida nenhuma. E que você fala assim, putz, isso é uma coisa que várias vezes me volta na memória, me pega, como que é isso? Eu vou destacar dois eventos desses aí. Um deles, no dia que morreu Ayrton Senna, 1º de maio de 1994. Você estava na Fórmula 1 nessa época, não? Não. Tá. Eu ia te perguntar sobre a Fórmula 1. Eu fiz nos anos 80 pela Rádio Bandeirantes. Sim. Mas não foi a década toda, alguns anos apenas, né? Então eu não estava. Eu estava na TV Bandeirantes, em 94. E aí, naquele dia que morreu Ayrton Senna, lamentavelmente, tristemente, eu estava escalado por um clássico no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Caramba! E ficou até aquela, né? Vai ter jogo, não vai ter jogo? Será que vamos transmitir? Será que não vamos? Ficou aquela coisa, né? De repente a CBF cancela a rodada, né? Sei lá, porque foi realmente uma comoção parou, né? daquelas, né? E o Senna morreu, um anúncio da morte dele, o anúncio foi 1h30 da tarde, 1h40, uma coisa assim, né? E eu fui para o estádio ainda sem a informação de que ele tinha morrido, né? Porque demorou para chegar a confirmação, né, de que ele tinha morrido, né? Fui para o Morumbi, almocei lá na Bandeirantes e tal, e fui para o Morumbi. Ok, fiquei sentado ali embaixo das cabines, ali nas cadeiras, e fiquei ali e tal. Tava todo mundo de cabeça baixa, todo mundo triste, né? Evidente, né? O choque foi muito grande. E daqui a pouco aparece lá no placar, né, o anúncio da morte do Ayrton Senna. Tinha pouca gente no estádio, porque era 1h30 da tarde. O jogo era às 4, ok. Mas os que estavam ali já trabalhando, o cara da lanchonete, o cara do rádio, o cara da televisão, o bilheteiro, ficou todo mundo numa comoção maior ainda, né? Porque a gente já esperava, né, pelo andamento das coisas, de que o desfecho seria aquele mesmo, né? Pelo acidente, por tudo, né? Mas então aquilo me marcou muito. Por quê? Tá bom, vai ter jogo? Vai ter jogo. Tá bom, subi para a cabine e tal, e o assunto era só esse. E como é que vai ser esse jogo?
Como é que vai ser esse clássico? Será que o público vem? Será que teremos bom público? Como é que vão se comportar os jogadores e tal, né? Ficou isso no ar, né? Claro. E então foi um jogo diferente, foi um clássico diferente, e foi muito bom, por sinal, foi muito bom. Os jogadores incorporaram o problema, claro, a tragédia, mas botaram acima disso tudo o profissionalismo, né? Porque jogaram mesmo uma grande partida. Uhum. E a torcida, né? A torcida, muita gente, se eu não me engano, 45 mil pessoas no estádio. E o interessante é que quando deu um minuto de silêncio, a torcida no Morumbi, se vocês pegarem aí as imagens, tudo, a torcida, toda ela, Senna, Senna. Nossa, isso para 45 mil pessoas gritando e você lá. E durante o jogo também. Na volta do intervalo, a torcida lá, Senna, Senna, sabe? São coisas que arrepiam até hoje, né? Então essa me marcou muito. E a outra que eu queria contar é aquilo que você colocou também. Nem sempre é o grande jogo, é o grande gol, é o grande, né? Você falou da minha paixão por Americana, e é verdade. Confesso e fico feliz em confessar, né? A primeira transmissão de televisão aqui feita em Americana, onde nós estamos aqui na Foncast, no Foncast e na Fontaz, foi pela TV Bandeirantes, nos anos 80, ao vivo, primeira transmissão ao vivo, do estádio aqui, o Vitória Escuro, que nós temos, que existe até hoje, de um jogo da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Foi uma ginástica para o departamento técnico tirar o sinal do estádio para jogar na torre, lá em cima, perto da saída lá para Santa Bárbara, que existe até hoje, para jogar o sinal para Campinas rebater para o Pico do Jaraguá. Caramba, que pudesse transmitir. Foi uma coisa, foi uma engenharia extraordinária, né? E aí é que vem, então, o fato de que o Luciano, evidentemente, não escalaria outro, né? Pelo amor de Deus, Você não tá tinha em nem casa, como. pô, vai lá, atravessa a rua e faz um jogo. Mas não foi isso, né? Foi eu poder transmitir um jogo, a primeira transmissão, ao vivo pela televisão, canal aberto, com uma rede física de retransmissoras que a Bandeirantes tinha, e sempre teve, né? A abrangência dela nacional, né? Fazendo um jogo aqui da seleção. A primeira de tudo. Primeira transmissão ao vivo para uma televisão aqui de Americana, 1986. Isso, para mim, marcou muito, né? Nossa, mas que encontro de coisas aí, né? Sim. Tanto Americana, você ser essa pessoa aí. Sim. E a preocupação que a gente ficou, né? Porque quando o pessoal da engenharia técnica disse que tinha que fazer esse malabarismo todo para o sinal chegar lá no Morumbi... No meio do caminho se perde o sinal. Nós desconfiamos até de que não vai ter transmissão, né? É uma coisa muito complexa, né? E com possibilidade de incidentes, claro, né? No percurso, né? Mas saiu a transmissão. Caramba. Gostoso, né? Demais. Muito legal. Foi muito acho que para você a sensação é Nossa, impagável. muito, muito, muito. E pouca gente se lembra disso. Eu lembro porque, evidente, eu estava no evento. O porta-voz, literalmente, toda... E eu lembro também que o jornal, na próxima edição do jornal aqui da cidade, foi feito esse registro. Porque o jornal não era diário na época, né? Era acho que 3 vezes por semana, uma coisa assim. E ele fez esse registro. Pela primeira vez, uma transmissão para uma rede nacional em Americana, ao vivo. Foi esse jogo da... Nossa. Muito legal, né? Escreveu a história muito, né? Muito, muito legal. Tá, falamos de momentos marcantes. Aí a gente entrou nesse meio clima de programa de fofoca mesmo, né? Sim, sim. Vamos lá. Nessa. Vamos lá. Momentos que você gostaria de ter narrado, mas agora eu vou levar mais pro lado do gol. Do gol. De gols que você eventualmente escutou. E aí pode ser gols no momento que você já estava nativo, momentos antes, mas enfim. Gols que pra você fala, putz, queria estar gritando isso aí, hein? Queria estar gritando esse gol. É uma lembrança, como é que eu diria? É uma volta no tempo
porque foram as primeiras impressões que eu tive do futebol e de uma Copa do Mundo. A Copa de 1958, né? Que eu ouvi pelo rádio com 10 anos de idade. Né? Próximo da época que você se encantou pelo rádio aí, não é isso? Isso, foi ali. Foi logo depois. Tá. Logo depois, né? E, então foram 2. Eu vou pensar aqui 2 gols da Copa, um gol da Copa de 58 e outro da Copa de 62, né? De um dos maiores jogadores que nós tivemos, o Mané Garrincha, né? Em 58, o Didi, maestro Didi, jogador de meio de campo fantástico. Então eu ouvi pelo rádio, claro, né? Evidente, 58 e 62. Só que depois em 58, chegavam os filmes dos jogos. E aí a gente ia assistir como foi a seleção brasileira. Pelo rádio você tinha uma noção do que tinha acontecido. Isso um tempão depois. Tempão depois vinha filme, que a Inglaterra mandava pra gente. Ok. Aí você vai ver o que jogava aquela seleção brasileira de 1958. E o gol, foram gols maravilhosos que o Brasil fez naquela Copa. Pelé fez gols fantásticos naquela Copa. Mas o gol do Didi, nós vamos apresentar aqui? Vamos. Você sabe que eu quero abrir um parênteses. Sim. Para aquela questão que você tinha comentado, a gente estava conversando em off, você tinha comentado como que chegava como chegavam as gravações antes de ter o ao vivo. Perfeito. Como que era isso? A gente vai entrar no gol, mas só porque eu achei muito curioso. Segura o gol, Yuri. Segura o gol aí. Segura. Guilherme, é bom que faz um suspense, o pessoal vai ficando aí, vai falar, meu Deus. Então foi o Didi em 58. Esse gol eu gostaria de ter narrado. E o do Garrincha em 62. 62, a Copa do Chile. Já tínhamos o videotape, que era algo que assustava. Por quê? Porque a qualidade do videotape era como se fosse uma transmissão ao vivo. Imagem limpa, imagem perfeita, né? Tanto que eu assustei um dia, logo no começo, que eu cheguei em casa às 11h30 da noite, e a TV Record estava passando um jogo de mulheres, vedetes na época, né? As grandes vedetes da época da noite paulistana, num jogo de futebol no Pacaembu. E aí eu coloquei na Record 11h30 da noite. Eu olhei assim e falei, mas peraí, 11h30 da noite, Pacaembu, com esse sol todo? E era o videotape, o milagre do videotape. Então, em 62, acabavam os jogos do Brasil. As televisões que fizeram um pool, né? Fizeram lá um grupo para poder transmitir, para gravar e tal. Elas pegavam as fitas, imagine o tamanho das fitas na época, em 62, corriam para o aeroporto, dependendo do horário do jogo, já sabia quando ia decolar o último voo da Varig, saindo de Santiago. E a Varig, então, trazia as fitas, já tinha gente de plantão no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para receber as fitas, para mandar para a emissora para colocar no ar. Então, às vezes, eu me lembro, teve jogo que passou 1h, 2h da manhã. Chegou, deu play, que é para ser o primeiro. Vamos ver o jogo. Caramba, e a audiência era extraordinária, lógico, né? Porque o Brasil ganhava, foi campeão, né? Ouvia ganhando e falava, deixa eu ver agora. Olha a ginástica, a manobra que era feita para o brasileiro. Hoje em dia, só abrir um celular, o mundo inteiro tá vendo. Você vê como nós evoluímos. Nossa, que loucura, hein? Vai, vamos ver o gol. Eu não podia deixar passar, Jota. Não podia. Mas foi bom o registro. Vamos lá, então. Em 58, o Didi foi um dos maiores jogadores dessa seleção. Você vai ver nas imagens, camisa meia dúzia, camisa assim. Olha o gol que ele fez. A vibração dessa torcida não é brasileira, essa torcida que está aí. É a torcida lá da Suécia. Isso é o mais engraçado. O adversário vibrando junto, tamanha beleza do gol. Eles vibravam tanto com o futebol da seleção brasileira que chamava muita atenção. Inclusive de quem estava produzindo a filmagem, né? Claro. E esse gol do Didi eu gostaria de ter narrado. Porque o Didi tinha uma especialidade em bater faltas e bater na bola, que quando ele batia faltas e ele fazia gols, era chamada folha seca. Ele dava um efeito... Olha, viu como ele bateu de 3 dedos? Ele batia na bola de 3 dedos, como a gente chama no futebol, e ela descrevia uma curva que o goleiro não sabia onde ela ia terminar. Quando ela chegasse, é onde ela estaria. Entendeu? E eu vi vários gols do Didi dessa maneira, batendo falta com a folha seca, que ficou famosa, né? Apelidaram o Didi de folha seca, nas batidas da bola.
Foi um dos maiores jogadores que o futebol brasileiro teve. Fantástico. Golaço, hein? Esse eu gostaria de ter narrado, viu? Olha ele aí, ó. Imagina a vibração, imagina a sua vibração narrando isso. Sim. E você sabe que na época, então, na Copa de 58, o som chegava aqui por linha telefônica, né? Cabo submarino, aquela coisa toda, e emocionava mais ainda. Como até algum tempo atrás as rádios transmitiam por linha telefônica e davam uma outra moldura para o espetáculo, sabe? Sim. Incrível. Quando passou então para o digital, claro que o som é limpo, maravilhoso, perfeito. Mas o digital não dá a dimensão do que é o locutor gritando um gol. Você sabe que todo mundo que eu converso, que entende mais de som, fala exatamente a mesma coisa. Olha aí. Fala exatamente a mesma coisa. O pessoal do vinil fala exatamente a mesma coisa. Sim. Fala, Bruno, a sensação de você ter uma banda tocando aqui do seu lado é totalmente diferente, que o digital não conseguiu chegar. Perfeito. Impressionante, eu né? assino embaixo. É impressionante. Não, é impressionante isso. Impressionante. E aí teve Vamos o ao gol do segundo. Chile. O gol do Garrincha. O Garrincha nessa Copa do Mundo, como a gente costuma dizer, só não fez chover, né? Ele só não fez chover, o Garrincha. Foi expulso de campo, fez gol. Olha o gol que ele faz. Que gol espetacular que eu gostaria de ter narrado. E com detalhe, todo mundo sabe que o Garrincha sempre foi super destro, né? A perna direita dele que era a que entortava os marcadores, né? Uhum. Aquele drible curto dele, fez gols de pé direito também, muitos. Mas ele fez um gol aí de canhota. Olha, ele estava tão inspirado nessa Copa do Mundo e nesse momento do jogo, o jogo estava complicado. Porque você tem gols bonitos quando o jogo até tá ganho, tá resolvido. E tal. O jogo estava enrolado para o Brasil. E ele fez este gol com a canhota. Olha como ele fazia com a direita, ó. Aí ele reclamou o pênalti, o juiz foi lá. Enfim, esse gol eu também gostaria de ter narrado, viu, Bruno? Além, não é porque é o Garrincha, não, mas por tudo que ele fez e como ele pegou nessa bola para poder bater de pé esquerdo no ângulo, né? Goleiro nenhum pegaria essa bola, né? Tentaram a bicicleta ali, não foi? É. Sensacional. Você viu? Parece que é calculado, né? Falou, é ali que eu vou, é ali que vai. Ó. Olha lá. Mas aí é que vem a genialidade do jogador. Que enxerga ele não precisa nem olhar para o gol e nem onde está o goleiro. Mas que ali sente, ele já tem, ele pressentia que ali é onde ele tem que pegar e como tem que pegar na bola. Né? Não, sensacional. É para poucos, né? Não, e 2 gols excepcionais, assim, né? Brilhante. Ele fez gol até de cabeça nesse jogo aí. Só não fez chover mesmo. Só não fez chover. Jota, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. A gente queria falar com você 12 horas aqui, porque é sensacional, é muita história, muita coisa boa. Eu aguento. Vamos lá, os meninos já estão dormindo, já sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. O que você acha? E aí pode ser até um conselho para quem tá começando, porque a gente sabe que tem várias pessoas que têm isso como meta de vida, e acho que o mercado se abriu muito, né? São vários canais, várias plataformas, você vê até o Casimiro, que foi pro YouTube e criou um canal dele e tá fazendo a narração dos jogos. Então, assim, acho que várias possibilidades se abriram. Isso é muito legal e acho que tornou muito mais possível para as pessoas. Assim, não depende de grandes grupos e grandes canais. Você pode fazer a sua história. O que você acha que faz um grande locutor? O que você acha? Qual que é muito mais dele? É o jogo? É a torcida? Isso. Pagador mesmo. Isso. O que você acha que faz ele? Olha, pelo que a gente conheceu aí, pelo que eu conheci ao longo dos anos, o narrador, ele já tem dentro dele um chipzinho ali para ser narrador. Ele já tem. Eu estou falando mais do rádio do que da televisão, né? Ele já tem, porque eu percebi ao longo do tempo, e vendo tantos e tantos colegas começarem na carreira, que o cara começa, que ele fala, eu vou narrar, eu quero narrar, eu sou narrador e tal. Logo você percebe se ele realmente tem esse chipzinho ali. Um negócio daqui, ou não tem. Uhum. Né? Normalmente, quando ele tem, você ouve o cara e tal, tudo bem, ele precisa rodagem, ele precisa se aprimorar em algumas coisas. Todos nós na vida temos que fazer essas correções, né? São absolutamente necessárias e tem que acontecer. Você já logo percebe que ele tem
o dom, vamos falar no dom? Tá. No dom da narração. É uma coisa incrível. Se você me perguntar, como é que você viu em você ser um dia narrador de futebol? Não sei. Eu só sei que quando eu comecei a narrar, eu comecei a ouvir, claro, as pessoas vinham falar, né? Pô, aquele famoso, você leva jeito, hein? Você leva jeito. Quando esse leva jeito é sincero, é realmente né, sai do coração, é porque realmente o cara tem essa grande tendência de desenvolver, sabe? Então, por isso que eu digo que é muito difícil você pegar alguém que não tenha esse dom que a gente chama e transformar ele num narrador. Ele pode até se transformar num narrador, mas não vai ser um narrador como manda o figurino, né? Isso é novo. Porque quem ouve rádio, pelo menos da minha geração, hoje, nas novas gerações, a coisa está diferente. Você quer aquele narrador que tenha ritmo, que tenha vibração, que tenha definição da imagem para te passar, né? Enfim, que ele te prenda. Você vai ligar o rádio, o celular para ouvir uma transmissão e tal, e você vai ficar preso a ele, porque ele vai te segurar, ele vai te cativar, entendeu? Então, é assim, e eu já vi muitos garotos e tal, ainda mais com o que você colocou. Hoje nós temos uma facilidade muito grande, temos um leque imenso para quem quer começar. Web rádio e tal, e vamos nós, você pode ter a sua rádio, você pode ter a sua web TV, e vamos em frente. Seu podcast. Podcast. Então, vamos voltar no tempo de novo, me permitam. Eu, quando comecei, era muito difícil você ter uma abertura para trabalhar numa rádio. Muito difícil. As cidades, de uma maneira geral, tinham uma única rádio com 3 ou 4 funcionários. Quem tinha 2 rádios aqui no nosso interior tinha 6, 7 funcionários, 3 aqui, 4 lá. Então era muito difícil. Só se alguém pedisse demissão, ficasse doente, aposentasse. E em São Paulo, na grande mídia, como a gente chama, pior ainda, os grupos eram fechados. E quem não quer sair de jeito nenhum, Não. Então você pega na época a Rádio Pan-Americana, né, que hoje é Jovem Pan, você pegava, por exemplo, a Rádio Record, a Rádio Bandeirantes. A Rádio Gazeta sempre foi a que deu uma abertura maior para trazer profissionais. Você pegava essas rádios, assim, a Tupi, na época também, né, um grande prefixo, você não tinha como entrar. Eu me lembro que um dia, eu trabalhando na Rádio Gazeta, eu estava numa viagem, estava em Londrina, com um grande amigo, um dos maiores narradores que eu ouvi, foi meu colega na Rádio Bandeirantes, o Enio Rodrigues, aquele que dizia o que vale a bola na rede. Ele tinha um vozeirão, o Enio, né? Já falecido. E o Enio jantando aqui, ele gostava de mim, eu gostava muito dele, a gente estava sempre se falando. E o Enio falou um dia para mim, em Londrina, num restaurante: "Ô Jota, você transmite muito bem", ele me elogiou bastante e tal, assim. "Pena que eu não posso levar você para Bandeirantes, porque lá na Bandeirantes só se morrer alguém. Nossa. Aí abre uma vaga." Você vê como era fechado. Né? As emissoras de rádio eram um círculo realmente ferrenho, fechado. Então, hoje não, né? Hoje você tem tantas possibilidades, tem tanta abertura, não tem tanto retorno financeiro, porque aí já é uma outra questão, né? É uma questão econômica, é uma questão de mercado publicitário. A própria estrutura, né? Também, né? Estrutura. Mas se você quiser falar em rádio hoje, qualquer um pode falar. Qualquer um no sentido de qualquer pessoa pode... Muito mais fácil gravar um material, né? Gravar, muito mais fácil de ter esse portfólio, né? Poxa. Ver você falando, pô, levou uma fita desse tamanho, deu gravando no estádio, agora você consegue... O gravador pesava 8 quilos. Meu Deus do céu. Caramba, né? Quanta história, hein, Jota? Muita história, felizmente. Cara, fiquei muito feliz, de verdade. Pra mim foi um baita presente. É o que eu te falei, quando eu falei que ia estar aqui, que a gente ia estar junto, o pessoal, não acredito, meu Deus do céu. Manda um abraço para todo mundo lá, por favor. Mandarei um abraço, pode deixar. Obrigado. Porque o pessoal realmente, é muito legal ver esse carinho, né? Que quem te acompanhou até no rádio,
ou quem cresceu ouvindo na televisão, e aí vê a sua figura e fala, mas você vai estar com ele, como que é isso? Eu falei assim, pois é, a vida me dá vários presentes, eu tenho que aproveitar. Como eu tive também vários presentes e estou tendo o prazer de te conhecer Sensacional, agora. muito feliz. Você é ótimo, você tem muito talento. Você sabe disso, eu tô emocionado. Falei pra você que eu tava tremendo aqui, você me deixou mais calmo, mas eu falei, eu vou falar no microfone diante de alguém que tão bem o faz, então é uma responsabilidade muito grande. Obrigado. Mais um presente. E você, seja muito bem-vindo todas as vezes aqui no Fontaz Studio, que eu vi que você já conheceu aqui. Mas é isso, acho que tem muitas coisas boas que a gente pode vir a fazer junto aqui com os meninos. Eu acho que até pontos, assim, já tô jogando aqui de ideia, de workshop para você fazer com o pessoal, porque acho que essa experiência com a voz, tem muita gente que busca também saber, né, mais informações e ouvir e aprender. Sim. E, claro, a parte da história é muito legal, mas e a parte da técnica também, de tudo que você viveu, poder compartilhar isso é muito legal. E eu sei que em breve teremos novidades por aqui. Eu tô muito, muito feliz por isso. Eu já virei cliente aqui, viu? Eu sou cliente. Seja sempre muito bem-vindo e vai ser um prazer enorme passar por aqui e te ver por aqui, porque Bruno, você é uma pessoa fantástica. Obrigado. Não falaram bem de você à toa. Muito obrigado. Obrigado mesmo aí pelo carinho. Obrigado pelo carinho da casa. Yuri, Guilherme, essa equipe fantástica, né? E eu já virei cliente aqui, Já falei pro Yuri que eu sou cliente da casa agora. Contem comigo sempre, tá? Vocês vão ter que me aguentar agora, como disse. Sabe qual é a melhor parte disso, Jota? Agora eu vou falar. Diga. Estamos em Americana. Você finalmente vai poder voltar para onde tudo... Voltar não, né? Continuar. Mas agora é atravessar a rua aí, meia dúzia de avenidas para você estar perto da sua tão querida Americana. Americana, que eu adoro tanto. Não tinha como ser outra pessoa mais embaixadora da cidade para te trazer. Muito obrigado, viu? Obrigado, Jota. Obrigado a todos mesmo. Que nos acompanharam, viu? Nossa, me senti totalmente à vontade. E é o que você falou. Poderíamos ir longe aqui na resenha. Quem sabe o episódio 2? Por que não? Eu acho. Vamos marcar? Vamos combinar. Combinado. Show de bola. Gente, assim a gente encerra esse episódio do Foncast. Eu tô muito feliz. Foi uma conversa muito boa. Foi uma participação mega especial que vai trazer muitos frutos aqui. E uma parceria que eu sinto que vem aí muito bacana. Então, se você curtiu, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque às vezes muita gente me manda comentário, fala comigo pessoalmente, eu falo, mas deixa comentário lá também, deixa a gente saber o que vocês estão achando, porque é muito bacana ter esse feedback, esse retorno de vocês. E é isso, Foncast com esse objetivo de juntar música, café, conteúdo, então assim, todo o tipo de conteúdo, e hoje a gente falou sobre televisão, sobre rádio, sobre a voz, enfim, muito conteúdo. E você que tem vontade de ter um podcast, que tem vontade de criar o seu próprio conteúdo, temos aqui uma instalação incrível. Claro, para receber o Jota a gente não podia também ter uma instalação mais ou menos. Desculpa que se fosse mais ou menos eu ia falar para ele, não vamos entrevistar, não vamos ter essa conversa, deixa para outra vez. Eu sou testemunha, Realmente as instalações aqui são top. Ele já virou amigo, agora não vale. Que agora o pessoal já tá achando que é suspeita. Gente, muito obrigado. A gente vai se vendo aí em breve. O nosso próximo convidado ou convidada para trazer muito mais música, café, conteúdo pra gente aqui na cidade americana. Muito obrigado, valeu. Eu tô mega feliz, Jota. Eu também. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Obrigado.